Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio clandestino da Revolução. O desejo de todo revolucionário é fazer a revolução. Abafa a ditadura militar. Salve, salve, pessoal! Estamos começando mais um AntifaCast, o podcast da Ação Antifascista São Paulo. Eu sou a Vitória. Eu sou o Pedro e, tradicionalmente, começamos fazendo aquele agradecimento, primeiro, a todos vocês que colaboram com o nosso projeto, que é totalmente autofinanciado, e fazendo um apelo para você que ainda não apoia e que pode, tem condições, primeiramente ajudar a gente através da chave Pix, que aparece aí na tela no QR Code. Do lado tem o QR Code também da chave Pix aqui da Rádio Antena Zero, que é o estúdio onde a gente grava. Na descrição do vídeo também tem a nossa chave Pix e tem o link para o nosso Apoia-se. Lá no Apoia-se nós temos duas faixas de contribuição, a primeira que é voluntária, de R$1 a R$9, e a partir de R$10 vocês participam dos nossos sorteios mensais. Os prêmios desse mês são Manuel, olha só, meu Deus, essa dicção de milhões. Manual Antifa, do Mark Bray, lá dos nossos parceiros da Autonomia Literária, e um pin de ferro da Ação Antifascista São Paulo. Então, contribui lá que ainda dá tempo de participar do sorteio desse mês. Temos também os nossos parceiros, o primeiro deles, a Autonomia Literária, que forneceu pra gente o cupom ANTIFACAST20, 20% de desconto no catálogo deles. Tem livro pra todo mundo lá, tem jogo de tabuleiro, enfim, acho que vai voltar a ter camiseta agora, da Jacobin. Tem a revista Jacobin Brasil também, sempre com os textos maravilhosos. Temos os parceiros da Camisa Crítica, com o cupom ANTIFACAST, 10% de desconto no catálogo deles, que também é monstro. Tem camiseta, moletom, bandeira, boné, enfim, várias coisas. Temos a parceria com a Caixa de Ferramentas, que é a plataforma de cursos da Esquerda Radical. O primeiro curso lá é o do Pedro Marim, que gravou o penúltimo episódio aqui com a gente, O curso Partido Fardado e a Política no Brasil, com o cupom AFASP Partido Fardado 10% de desconto, e também 10% de desconto no curso Revoluções, Um Outro Mundo é Possível, com o cupom AFASP Revoluções 10. E por último temos o cupom com os camaradas da Alma Revolucionária. Você aí que é da esquerda radical e é cristão, é espírita, enfim... tem vários livros lá para vocês, e também tem várias outras obras. Tem a obra lá, tem o livro do camarada Glauber lá, do Filosofia Vermelha, também tem livro do Kwame Nkrumah, enfim, também é um catálogo monstro. Aproveitem lá, beleza? Bom, isso. Gente, estamos com uma novidade muito importante. É o nosso primeiro episódio patrocinado pelos nossos parceiros do Sol e Sombra, que mandaram essas cervejas aqui bonitonas. Cervejas 1000 hoje aqui, Cervejas artesanais, tem pra todo gosto. Tem IPA, tem Lager, tem Wheat Beer, tem puro malte. E é isso aí. Se vocês quiserem conhecer o trabalho dos nossos companheiros, vocês podem colar em uma das duas unidades que eles têm, que fica na região do Bexiga, ou Bela Vista. É isso aí. Acompanhem lá, você que gosta de futebol, é de esquerda, curte cultura latino-americana. Cola lá que vocês vão gostar pra caramba do espaço. É um bar super politizado, de esquerda, um ambiente seguro e da hora pra gente colar. E também tá rolando mostra de filmes, toda quarta-feira. Toda quarta-feira lá no ateliê do Bexiga, Conselheiro Ramalho 945, lá na Bela Vista, ou Bexiga. Bexiga, Vamos falar. Bexiga. Bela Vista é meio... Bela Vista é muito paulista. Não renegamos. Bom, pessoal, pra gente dar início ao nosso episódio, que vai falar sobre Revolução Chinesa, a gente convidou o Hugo Albuquerque e o João Carvalho. Muito obrigada por terem vindo e se apresentem. Fique à vontade. Você, Hugo, primeiro, que você é mais novo, mais bonito. Não, imagina, João. Meu nome é Hugo Albuquerque, eu sou editor da Autonomia Literária, Também estou aqui, sou advogado. E à noite eu costumo editar livros, E trabalho lá, escrevendo nas redes, no meu pequeno Twitter também, mandando artigo para Jacobin, que a gente edita lá junto com o Cauezinho, com a Manu. E a gente teve um trabalho de construir um selo lá a respeito de China, que é o Longa Marcha. E a gente acabou de lançar o segundo livro desse selo, que é A Estrela Vermelha Brilha sobre a China, que é um clássico que
tinha uma edição aqui no Brasil. Como muita coisa a respeito de China, a gente conhece muito pouco e o que vem são tipo aquelas biografias bizarras de Companhia das Letras lá que fala que o Mao matou bilhões e coisas do tipo, né? E é o que não é só fake news assim de rede, mas é tipo as grandes editoras brasileiras publicam esse tipo de coisa. E a gente achou que a gente tinha de mostrar um outro lado de uma baita experiência de luta e da maior revolução que aconteceu na história. E é uma honra tremenda estar aqui com o João, sou fã do João, pô. Eu tô aqui, eu sou fã, tô com um cara, baita cara como o João, que é um cara grande, né? Cara super generoso aí, super parceiro e muito legal estar aí com vocês. Parabéns aí também pelo... Acompanho o trabalho de vocês aí, tá muito legal vocês estarem construindo e tudo da ação antifascista que vocês estão mandando muito bem. Da hora, a gente que agradece e parabeniza também pelo trabalho, né? Estrela Vermelha Brilha sobre a China aqui, ó, lançamento, foi o livro que o Hugo editou e a gente vai falar um pouco mais dele aí ao longo do episódio. Gente, pra quem não me conhece, né, eu sou o João Carvalho, pra quem me conhece eu também sou o João Carvalho. Muda. Primeiro, gente, eu vou terminar a apresentação do Hugo. O Hugo é uma das mentes mais brilhantes do nosso campo, é um dos camaradas que mais sabe de geopolítica, de relações internacionais, é um homem de um estudo, de um conhecimento alfarrábico, assim. Eu tive o prazer já de ter várias participações com o Hugo, a gente já gravou junto no canal e estamos gravando aqui junto de novo, vamos fazer isso, a gente faz muitas parcerias e assim, é um prazer para mim incomensurável estar aqui de novo com o Hugo. E se você não conhece o trabalho do Hugo nas redes, cara, siga, sabe, assim, porque o Hugo é um sujeito que além de tudo é de uma seriedade, de um cuidado, né, que é digno de admiração. Eu tenho máxima admiração pelo camarada, né? E eu queria aproveitar esse momento para elogiar. Quero agradecer demais vocês pelo convite, sabe? Eu queria muito vir desde o primeiro momento, tanto que na hora que eu fiquei sabendo que eu ia ter um espacinho em São Paulo tal, a gente já conseguiu resolver para a gente poder vir, porque assim, o trabalho que vocês fazem é importantíssimo e o trabalho que vocês fazem vai muito mais longe do que vocês imaginam, né? A ação está aqui, mas ela está espalhando pelo Brasil inteiro, né? E eu, como sou uma pessoa que acaba recebendo contato de muito jovem de vários lugares e tal, é muito importante a gente ver como que esse trabalho vem se espalhando, porque a gente está num ponto que a gente não pode mais simplesmente resistir, mas a gente precisa de avançar, né? E todas essas ações que a gente faz, tanto aqui, as públicas, tanto as outras, elas são muito importantes para esse avanço. Então, assim, vocês não têm noção do tamanho desse trabalho. E eu sei da abnegação, eu sei o custo disso. Nós sabemos muito bem o custo que isso tem pessoal, profissional, para todo mundo que está envolvido. Então, assim, eu agradeço em nome de milhares de pessoas que às vezes vocês não vão conhecer e que não vão passar por vocês. Vocês não têm noção do tanto que esse trabalho é magnífico e é gigantesco. Eu sou historiador de formação, eu sou educador popular, né? Tenho uma presença bastante massiva em redes, mas não só nisso, né? Eu também sou militante do Coletivo Soberana, mandar um beijo para os meus queridos camaradas lá da Soberana, né? E eu sou maoísta, né? Então, como maoísta, eu tenho um prazer especial e um agradecimento especial a fazer ao Hugo, né? Que trouxe este livro para o Brasil e mais ainda criou o selo. Porque é muito irônico, e isso é uma coisa que a nossa geração, minha geração, do Hugo, o Hugo é mais novo do que eu, mas assim, a gente vem fazendo um trabalho que a gente não recebeu, né? Nós estamos falando aqui de um livro que está sendo traduzido quase 100 anos depois do seu lançamento, né? Eu lancei há pouco tempo atrás Obras Militares do Engels com texto inédito de 1840. Né? A gente não tem, por exemplo, Agnes Smedley traduzida para o português, que é um livro que precede esse livro, que também é muito importante. Boa parte da literatura sobre China clássica, que foi escrito por marxistas do Ocidente, que tiveram lá, que visitaram lá, a gente não tem. As grandes biografias, Han Suyin, a gente não tem. Sabe? Então, assim, é um vácuo de informação enorme, né? E esse vácuo de informação, ele não é simplesmente da nossa língua, ele é da nossa língua também. Se você pega, por exemplo, mesmo os clássicos da literatura chinesa, boa parte deles
não tem tradução para línguas ocidentais, né? Então, assim, e quando tem uma tradução que é raríssima de achar e o livro vai custar $500, você não vai achar nunca. Então, assim, este é um campo que ainda precisa de ser muito desbravado e a Autonomia tá encabeçando essa luta, né, junto com diversas outras editoras no Brasil que a gente tem no nosso campo, e esse é um trabalho coletivo muito importante. Então, obrigado. Pra gente é uma honra estar aqui e poder discutir esse assunto que é tão importante para nós. A gente que agradece, você é louco. Com certeza. Uma oportunidade. Tô emocionada. E, aproveitando, eu queria que vocês explicassem como que vocês chegaram nesse tema. Tendo noção de que é... Enfim, eu sempre tive assim, um carinho muito grande pela China. Tinha um amigo de infância chinês, inclusive, que embora a família tenha migrado para cá, cresceu lá na perifa. Fui criado em Morato ali, na hiperperiferia, é bom nesse cacófato. Mas é lá no fim, né, no caminho para Jundiaí, a última cidade da região metropolitana. E é curioso, tinha uma colônia de chineses lá. E esse meu amigo, embora a família tenha vindo para cá quando Hong Kong foi reassimilada, ele mesmo era pró-China continental, mesmo sendo um cara assim normal, comerciante chinês típico. Então eu sempre olhei para essa questão com carinho e eu comecei a me ater, sobretudo de uns anos para cá, né? Sempre pesquisei muito Rússia, sempre foi uma questão que me chamou a atenção, mas eu acho que de uns anos para cá eu mesmo percebi assim, pô, eu sempre curto essa coisa meio enciclopédica, até uma coisa meio da minha parte, assim, meio até um bordão, né? O Hugo fica toda hora olhando, mas eu percebi, pô, eu não sei de várias coisas aqui, né? A gente sabe muito por cima de várias coisas que dizem respeito à China. E aí, sobretudo de uns anos pra cá, eu falei, cara, tem de começar a pesquisar. E eu tava pesquisando umas coisas nessa fase de estudo um pouco mais intensivo sobre China, e eu falei, pô, mas e a história do Mao realmente, né? Quem que era essa figura? E eu cheguei nesse livro porque ele tem a primeira entrevista do Mao para qualquer língua. Por isso que esse livro foi rapidamente traduzido para o mandarim, né? Para a escrita chinesa, melhor dizendo. Porque a própria galera da China não sabia exatamente quem era o Mao e tinham, obviamente, 1000 fake news naquela época. Fake news é uma coisa antiga, né? E inventavam de tudo em relação a ele. E tinha também superstições populares pro bem e pro mal. E aí o Snow, com muita dificuldade, convenceu ele. Aí eu achei, tipo, uma cópia desse livro, literalmente, lá nos arquivos da internet. E tinha um scan de uma versão de 36 mesmo. Eu falei, vou ler. Aí a gente deu um jeito de tentar achar os direitos disso daqui. E foi aí que começou esse trabalho e a gente tava em paralelo... criando o selo, a gente publicou 1000 Olhos, 1000 Braços lá do Ale Amazônia, até um abração pro Ale, que é uma figura que morou lá durante muito tempo. Ele tocava numa banda punk na China. Pode crer, tenho vontade de ler esse livro aí. E aí foi meio que tudo junto e a gente estava no processo de tradução. Aí tem uma coisa que assim, um pouquinho pré-pandemia que eu entrei, tipo assim, submergi mesmo na temática chinesa, e teve a pandemia, e de repente a gente vê uma coisa fenomenal, que a China, mesmo com todo o desenvolvimento, ainda tem um PIB per capita, tipo, que é 3 vezes menor que o americano. Como é que morreu muito menos gente na pandemia na China do que nos Estados Unidos, ou mesmo que na Europa, que a gente também tem uma ilusão, o estado de bem-estar social, o capitalismo de face humana. Não, mas o capitalismo de face humana é isso daí. Tipo, a Suécia, morreu gente pra caramba. O que explica que a China, mesmo tendo muito menos dinheiro salvou muito mais gente? Não é né? Claro que eu, como comunista, nunca acreditei nessa teoria, mas assim, é preciso olhar pra China e falar, pô, não é possível que a gente não olhe de uma maneira mais... detida e mais radical em relação àquele fenômeno ali, com todas as contradições que possam existir, sendo que morreu gente pra caramba aqui no Brasil. E de repente a gente chega num estado totalmente distópico que não só durante o regime do Bozo, morreu gente pra caramba, morreu como a gente sabe que morreu, rolou um genocídio no Brasil, sobre o qual não pode se falar, que agora é tudo um sonho, não aconteceu, né? E a gente viu todo mundo morrendo, a gente viu a desgraça que foi a fome, não, e a China é um totalitarismo, a China é um não sei o quê. Ou mesmo no campo da esquerda, de uma crítica, não, isso daqui é uma porcaria, não é bem assim. E aí não, a gente precisa fazer ciência, né? A gente precisa ir até a fonte e entender o que é esse fenômeno, porque factualmente
tem alguma coisa acontecendo ali, e alguma coisa que é interessante para a humanidade, alguma coisa que em certa medida é reprodutível aqui, e eles fazem coisas lá que a gente tem de reproduzir aqui, pela nossa própria sobrevivência como sociedade. Então é mais ou menos essa parada da minha relação com a China hoje. Sempre foi uma relação, né? Mas hoje em dia é uma relação de mais estudo a esse respeito. E também entender a China não por um viés de ler um ocidental, adoro Badiou, mas não é ler o Badiou ou os franceses falando sobre a China, é procurar ler gente ocidental que teve realmente lá e teve um envolvimento, e ler os chineses mesmo, entender a cultura deles, né? Olhar, porque é uma coisa impressionante que foi a construção do marxismo na China, do ponto de vista das traduções, do que eles foram recorrer para a cultura milenar deles, para elaborar uma linguagem para o marxismo, uma linguagem inclusive conceitual para o marxismo lá dentro, e o quanto aquilo é rico, e o quanto aquilo nos ensina como é possível, é necessário, e digamos, a pretensão de universalismo do marxismo exige que a gente construa uma linguagem em cada lugar que existe. E isso ensina uma lição para o Brasil. Em tese, o fato da gente usar o alfabeto romano, ter uma língua ocidental, parece que não, a gente só vai lá e reproduz coisas. Mas a experiência chinesa faz a gente nos entender melhor. Olhando para uma coisa tão diferente, a gente começa a perceber, peraí, a gente não é Alemanha, a gente não é Inglaterra. A demanda de universalismo do marxismo nos impõe que nós criemos também uma linguagem para isso aqui. O que é uma tarefa um pouco diferente da chinesa, mas é uma tarefa que está colocada. Não, claro, é muito importante, ainda mais na América Latina, é meio que a gente vive em dois mundos, né? Que a gente não é completamente aceito no mundo ocidental, mas ao mesmo tempo a gente é privado de viver a nossa vida, tipo, numa materialidade, assim, né? De uma relação profunda com o que a gente é, né? Numa perspectiva existencial mesmo, se falando. Cara, falando um pouco da minha relação com a China, né? É muito irônico que a primeira vez que eu entro em contato com o Mao Zedong, eu entro em contato adolescente, porque eu fui fazer uma carteirinha falsa para poder ver cinema, e era num estadual, e aí lá a galera do Grêmio era maoísta, e a carteira vinha uma foto gigante do camarada Mao, com as massas atrás se agitando, e escrito, os imperialistas são tigres de papel. Eu falei, caralho, que foda. Falei, caralho, que foda. Quem que é esse maluco? Eu tenho que descobrir quem que é esse cara. Né? E aí foi o meu primeiro contato, e depois, né, as coisas se tornaram tricontinentais, né? Eu gosto muito do Mariátegui. O Mariátegui é uma influência gigantesca para mim, e o Mariátegui fala, né, nem cópia nem decalque, né, que a gente tem que ter essa criação, né, que o nosso marxismo não precisa ser cópia nem decalque. E eu depois passei a estudar muito Fanon, fui ler Fanon e tal, e lendo Fanon eu passei a sentir uma necessidade, que é isso que o Hugo vai falando. A gente que vai estudando, a gente vai sentindo necessidade daquilo que nos falta. Né? Então, eu tava estudando Fanon e tal, falei, eu preciso entender melhor de África para poder entender o contexto em que vai estar inserido a luta da Argélia, as outras lutas africanas. Aí eu começo a estudar todas as lutas africanas, o anticolonialismo africano, e aí eu percebo, para esses caras Mao é importante pra caralho, né? E aí eu falei, não, eu tenho que estudar melhor o anticolonialismo asiático. E aí uma coisa vai levando a outra coisa e a gente vai criando esse acúmulo. E aí, quando eu chego para estudar o anticolonialismo asiático, aí eu vou me debruçar em Vietnã, vou me debruçar em China, vou me debruçar em Mongólia, enfim, vou me debruçar nos vários movimentos que a gente tem ali. Quando eu chego na China, eu descubro um outro mundo, né? Porque eu começo, a partir do momento que eu entro em contato com a teoria, de ver que esses aportes são muito universalizáveis, de ver que muitas vezes, né, nós somos muito diferentes sendo muito iguais. Né? A gente não está falando que quando a gente for construir a Revolução Brasileira ela tem que ser exatamente a Revolução Chinesa. Não, antes pelo contrário, a Revolução Brasileira tem que ser a Revolução Brasileira. Ela tem que ter as suas especificidades, ela tem que ter a sua linguagem, ela tem que ter os seus métodos. Mas a gente tem muito a aprender com esses aportes, e principalmente porque nós temos uma história compartilhada. Né? A história do Terceiro Mundo, a história desse tricontinentalismo, ela é uma história muito compartilhada. Né? Nós sofremos violências muito análogas, mesmo que elas tenham se dado de formas diferentes, em momentos diferentes, contra povos diferentes.
E estudar a China é um mergulho sem volta, porque quando você começa a estudar a China, você sente uma necessidade cada vez maior de entender a China na sua longa duração. Você não consegue compreender o pensamento marxista chinês se você não conhece o pensamento clássico chinês. Então, a partir do momento que você mergulha naquilo, você sente uma nova necessidade. Então, por exemplo, você não consegue entender militarmente o que Judé, ou Lin Piao, ou Mao estão pensando, se você não tiver lido, no mínimo, os 4 clássicos, você tem uma noção mínima de onde que eles estão tirando aquilo. Né? Então isso te leva para a literatura chinesa. Quando você começa a pensar as questões de temporalidade, a forma como eles estão recebendo a dialética, você fala assim, não, eu preciso de conhecer as tradições teosóficas, filosóficas, culturais da filosofia chinesa. Aí isso vai te levar a ler o Dao, vai te levar a ler os sábados na China, enfim, isso vai te levar a uma série de literatura que é muito importante. Aí você vai entender como que se dava socialmente aqueles movimentos. Para você entender aqueles movimentos socialmente, você tem que entender o que foi o confucionismo, o que foi o neoconfucionismo, quais foram as escolas que surgiram, como que elas foram se estruturando, e isso vai te dando uma outra visão de mundo. Né? E porque, por exemplo, assim, o Hugo estava falando aqui, né, de como que foi esse aporte, como que foi levar o marxismo para a China. Uma coisa que a gente tem que entender é que o conceito de dialética ele é um conceito muito novo na Europa. Ele não é um conceito novo na Ásia. Né? Para os asiáticos, aquilo não é exatamente uma grande descoberta. Eles falam, não, beleza, tem pelo menos 1.500 anos que a gente está trocando ideia sobre isso aqui. Né? E a gente tem uma visão, muitas vezes, né, como periferia do Ocidente, que é extremamente colonizada. A gente tem que decolonizar também essa visão, porque a gente tem uma visão que é eurocêntrica, a gente tem uma visão que é orientalista, porque isso é impingido contra nós. Isso é uma luta para a gente sair disso. E aí, no momento que você consegue mergulhar nesses tópicos, eu acho que isso facilita muito as construções que a gente tem que fazer aqui. Porque, em última instância, qual que é o trabalho de todos nós militantes marxistas do Brasil? Construir a Revolução Brasileira. Só que se a gente não precisar de reinventar a roda, as coisas são muito mais fáceis. A gente tem muito o que aprender com os diversos exemplos. E o exemplo chinês é um exemplo muito importante, né? Porque eu, particularmente, como maoísta, acredito que o Mao tem, além de tudo, um salto qualitativo, né? Que ele traz aportes que são universalizáveis, né? A gente pensa em aportes universalizáveis, é óbvio que a gente não pensa, né, de uma forma mecanicista, não é pegar o que o Mao fez na China e fazer igual ipsis literis no Brasil, não é pegar uma forma redonda e bater num lugar quadrado até ela quebrar e entrar, né? A gente tem que adaptar criativamente as coisas às nossas realidades, mas as nossas realidades muitas vezes são muito mais próximas do que a gente acredita num primeiro momento, né? Então eu acho que todo e qualquer conhecimento que a gente pode trazer à baila para o nosso campo, para propiciar a nossa formação, ele é um tesouro compartilhado das lutas que o marxismo vem ensejando nos últimos 3 séculos, né? E a China, em específico, é muito importante e é muito esquecido, né? A gente, às vezes, tem olhos muito abertos para a Europa e, assim, academicamente ainda é muito pior, né? Porque aí é França, Alemanha, Estados Unidos e acabou. Né? Dos montes Urais para lá não se faz ciência, gente marrom não faz ciência, né? Mas mesmo dentro do nosso campo, às vezes, certas experiências ficam mais esquecidas e eu acho que é nossa função, né, trazer elas à baila, trazer essas discussões, ensejar as discussões, que elas são muito importantes. Pode crer. Seguindo nessa linha aí que você falou, né, desse salto qualitativo que o Mao contribuiu com o marxismo, pelo fato marcante que foi a Revolução Chinesa, assim, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, assim, de quais foram esses saltos qualitativos, assim, tanto na teoria quanto na prática, né? O que a Revolução Chinesa contribuiu para o nosso campo, assim, da luta anticapitalista? Olha, primeiro eu acho que o Mao ele é um leitor muito atento do Lenin. Isso é incrível, assim, isso era reconhecido na própria União Soviética. Ele vai se debruçar de um jeito muito, muito preciso, muito obsessivo até. Por outro lado, ele vai pegar aquela coisa, ele pega aquela coisa da ciência do imperialismo, que é a grande contribuição dos russos, né, para o marxismo, e ele vai dobrar a aposta. Ele vai avançar por aí.
Mas eu acho que a grande contribuição do Mao é que ele pega esse trabalho do Lenin e ele dobra a aposta na ação de massas, né? Que você tem de pensar uma ação revolucionária, o que implica também numa lógica de autodefesa, porque isso é curioso no Mao, né? Ele não está pensando a guerra, ele organiza tudo muito numa questão militar, mas é uma questão de autodefesa a todo momento. O Exército Vermelho, que depois se torna o Exército de Libertação Popular, ele é sobretudo uma máquina de autodefesa popular e de geração de vida. É o exato oposto do nazismo. O nazismo é uma máquina de destruição rápida. Ele é uma máquina móvel, ele recria a própria guerra moderna. Porque a nossa guerra, a gente não pode lutar contra o adversário nos termos do adversário. A gente vence o adversário tentando jogar ele para o nosso campo e para a nossa forma de luta. E essa lógica dele, de uma ação de massas, de vanguarda, ser um imperativo, um princípio motor, e de uma ação política para engolir a própria guerra, é algo impressionante. Tem suas raízes na China, como o João estava falando aqui. Tem raízes, por exemplo, no Mozi, que é um dos filósofos mais importantes da China antiga e o único que tinha origem trabalhadora. Que ele era um calígrafo e os escribas eram os caras que faziam os ideogramas lá, eles eram trabalhadores pela regra da China antiga. A regra das 4 gentes, né? O Simin. E o Mao, ele tem uma carta do final dos anos 30 que inclusive ele chama o Mo de o grande mestre. Ele trata assim, uma carta, uma troca de correspondências dele com o Shenbota. E essa coisa de lutar a guerra, para que a guerra seja a última das guerras, é sensacional, porque ele nem tá, ou é pacifismo ou é guerra. Ele leva a dialética, ele dobra a aposta na dialética de unidade de opostos, que é essa dialética aqui que a gente está falando. E ele pensa, a gente não tem de ser o idiota de falar, não, aqui a gente não luta, não vamos resistir, ou vamos abraçar a coisa da guerra e vamos abraçar o militarismo. Não, a gente tem de criar uma resposta para isso, e a resposta para isso é uma lógica sistêmica de autodefesa e de geração de vida. Então os caras chegavam num soviete e mesmo naquele cenário precário, eles cercados ali tipo no sul da China, que é o período que a Agnes pega, né, do Exército Vermelho, Masha, que é uma grande militante comunista feminista que foi pioneira em China. Ela não chegou a entrevistar o Mao, mas ela fez todo esse relato da fundação do primeiro soviete lá em Jiangxi, que é no sul da China, perto inclusive da terra do Mao. Os caras criam cooperativa. Eles incentivam a empresa privada não capitalista, criam a empresa pública, eles criam banco. Isso é interessante. A gente tem de criar o nosso banco, a nossa moeda, colocar as nossas trocas dentro do nosso circuito, criar universidade, criar escola. E outra, nessa coisa de ação de vanguarda, não é, o cara defende a ação de vanguarda. Não, é uma lógica muito sistêmica e um trabalho muito sério para organizar as massas. Então você olha no soviete lá de Jiangxi, depois, quando eles fazem a longa marcha e chegam em Yan'an, lá no noroeste, que são as montanhas meio que perto de onde a China nasceu, perto da primeira capital da China unificada. E eles criam tudo isso, eles escavam montanhas e fazem tudo dentro das cavernas. Criam universidade lá, cara. Eles criam liga para juventude, liga para pioneiro, para pegar criança, adolescente, muitas vezes órfãos, que eram colocados ali, né, para receber educação, para estarem sendo cuidados. Tinha liga de mulheres, liga de agricultores, e no limite a liga do povo pobre, o Piminhui. Então a galera que estava mais ferrada, viciada em ópio, faminta, que era analfabeta, eles colocaram a galera ali dentro para ter um programa de educação popular, de organização, conseguir alimentar essa galera, dar dignidade a essas pessoas, porque a China tem uma história milenar, a história da escrita chinesa tem aí 3.300 anos. Porém, durante a maior parte da história chinesa, o povo não dominava a escrita. Quem vai ter um trabalho sistêmico de pedagogia popular são os comunistas. Né? E também do ponto de vista da cura, porque a gente fala, a medicina chinesa é linda e maravilhosa. É linda e maravilhosa, fez coisas importantíssimas. Os comunistas pegaram muita coisa boa da nossa medicina e juntaram com a medicina de lá. Mas eles também inverteram o polo do que é a medicina chinesa, do ponto de vista de falar que o povo é sujeito à cura. Porque durante milhares de anos, muitas vezes o povo não era. Você vai tratar do povo, você chegava para um velho médico chinês e ele falava, não, mas o João não é um nobre, não é ninguém, eu não sou veterinário,
né? Não vou cuidar dele, não vou cuidar de você, não vou cuidar de um cavalo, vou atender lá o imperador. E esse pessoal é que merece a cura. Então, esse tipo de inversão é importante entender, porque os caras produziram o maior processo revolucionário da história, que a gente sempre precisa ter dimensão das coisas. A China é muito grande. É um lugar gigantesco, do tamanho de um continente, cuja população é maior que de todo o continente americano, é maior que toda a Europa, e é um lugar velho. O que é bom e é ruim, né? É muito mais complexo você propor mudanças num lugar como a China do que no Brasil, nosso jovem Brasil, né? A gente é um país, está na adolescência. Tomara que não morra na adolescência, né? Mas... E os chineses têm muito essa consciência, porque eles passaram por muita coisa. E os caras conseguiram fazer algo desse tamanho, dessa complexidade, de incluir as pessoas. E eles tinham... Isso não é consequência, não é colateralidade, não é sorte. Eles tinham essa preocupação desde o primeiro momento. Não é? Isso muda a vida das pessoas e a vitória deles acaba sendo uma vitória política, porque aquele camponês, ele sabia que a moeda vermelha era confiável, a moeda branca não era. Ele teve a oportunidade de aprender alguns ideogramas, eles ensinavam mais ou menos 4 por dia, com os vermelhos. Eles tiveram dignidade, direito à cura, não é? Direito a ser considerado sujeito à cura, com os vermelhos. Essa experiência é uma coisa maravilhosa. É uma das coisas mais impressionantes da história da humanidade. Quando eles fizeram reforma agrária, eles distribuíram a terra em torno de 2 anos e 8 meses. Foi a primeira fase do Tugai, que foi a reforma agrária chinesa. E eles dividiram 5% de toda a terra arável do planeta para o equivalente a 12% da população humana, que eram uns 300 milhões de camponeses. Então, aqui no Brasil, eu até escrevi um artigo recentemente para a Jacobin sobre o Stedley, e a fala dele em resposta ao ministro da destruição do meio ambiente do Bolsonaro, o glorioso Salles, Ricardo Salles, lá que agora está respondendo a um processo de contrabando de madeira rara, né? Inclusive internacional. A galera não sabe, a gente não consegue distribuir terra. Por outro lado, a divisão da terra na China, antes de 49, ela era menos pior que a nossa hoje. E eu só fui me dar conta disso estudando a China, que eu fui me dar conta do que é um real tamanho de uma fazenda. O que a gente na zona urbana acha que é uma fazenda, muitas vezes a gente pode olhar, é um sítio. Ah, não, latifúndio, essa fazenda pequena. Não, gente. A propriedade rural no Brasil é uma coisa absurda, é uma coisa chocante. Na China, não era tão grave na matéria da distribuição da terra, mas o exercício do poder era muito brutal, né? Por uma série de questões que não eram só do lado do Kuomintang, nem da fase final da monarquia, é uma coisa que já vinha piorando ao longo de séculos. Mas eles enfrentaram essa questão, eles dividiram terra para o povo. Imagina o que é que você pegar 12% da humanidade e vai falar, no Brasil é impossível, né? Impossível distribuir terra, é impossível assentar. Os caras em 2 anos e 8 meses, com a guerra civil ainda rolando, a República Popular estava proclamada, mas a Guerra Civil não tinha terminado, eles estavam lutando a Guerra da Coreia e estavam dividindo terra para o povo. E organizando o povo, não é só dar terra para o povo, é criar cooperativa, criar um mecanismo de troca. E, claro, com muitas tentativas e erros, mas olha o que é a história da alimentação e da fome na China. E isso repercute como? Um lugar que o povo não vivia nem 40 anos, a expectativa de vida de 49 até a morte do Mao em 76, ela aumenta. Sempre vai ter alguém que fala, não, mas teve um dado momento uma fome aqui. Você pega o cômputo geral, você pega a história inteira de 49 em diante, você vê o que foi o avanço da alimentação das pessoas, o que foi o avanço da expectativa de vida do trabalhador camponês, se tornar nesse sentido cidadão, no sentido material, de você ser uma pessoa que merece se alimentar. Né? Produzir e se alimentar, produzir para alimentação. Não à toa que a China hoje é um país, de novo, mesmo com PIB per capita muito menor que o da Europa e dos Estados Unidos, é para efeitos alimentares um país de primeiro mundo em matéria de segurança alimentar. Quem diz isso não sou eu, é a The Economist, aquele jornal lá, aquela revista lá comunista lá do britânica. Eles falam, é o 21º. A China hoje tem uma segurança alimentar maior do que a Itália. Você corre mais risco de passar fome na Itália do que na China hoje, entendeu? Isso não é um fato qualquer.
Aí vem o Salles e fala, não, eles são improdutivos na agricultura. Já o Brasil é o campeão mundial, é o maior produtor agrícola per capita do mundo. E a gente passa fome. A gente terminou ano passado com 60% da população brasileira passando fome. Ah, mas não é fome, é insegurança alimentar. Ah, insegurança alimentar. Vai pôr um burguês em insegurança alimentar para ele dizer que não está morrendo de fome, né? Então a gente terminou o ano com a maior per capita de tonelagem por hectare do mundo e com mais da metade da população passando fome. No ano passado, aqueles brasileiros que terminaram o ano tendo comida eram a minoria da população. E é muito louco que no Brasil a gente já sabe, desde pelo menos o começo da década de 50, né, que o José de Castro fez lá a Geografia da Fome, que o problema não é produção, é distribuição, né? E inclusive até o José de Castro, depois a ONU acho que pagou ele para fazer o Geopolítica da Fome, né? E ele fala do caso chinês, assim, mostra como a China tá mitigando a fome, né? E o que eu acho muito interessante ressaltar no caso da China é isso que você falou de como eles viam a guerra, né? Porque, pô, foi um processo de mais de 20 anos de guerra civil, invasão de outro país, uma guerra mundial, guerra civil de novo, guerra da Coreia, e os caras não largaram a mão, assim, né? Não. Tipo... Não, até porque, assim, era um processo que para a China é muito mais intestino do que às vezes a gente pensa, né? A gente tem que entender também o que foi o século anterior, o que foi o século da vergonha, né? Porque a China vinha sendo dominada por diversas potências estrangeiras e essas potências estrangeiras conduziam, vez sim, vez também, guerras contra a China. Então, desde ali do começo do segundo quartel do século XIX, né, a dinastia Qing já vinha sendo invadida de tudo quanto era canto, né? A gente tem que ver que os Qing conseguiram, inclusive, segurar muito as invasões terrestres, né? O Vietnã, a França tenta usar o Vietnã de ponta, tenta passar também via Tibete e tal, e ainda consegue segurar, né? Às vezes via Mongólia Exterior também se tentava outras invasões, a Inglaterra, mas a parte marítima eles perderam basicamente todo, né? E isso ensejou também um outro problema, que essa dinastia de origem Manchu, ela já era uma dinastia um tanto quanto tirânica quanto a maioria étnica nacional. Sim. A gente tem que lembrar que a China, além de ser um continente, além de tudo, é um lugar brutalmente pluriétnico. Nós estamos falando de 56 etnias diferentes aqui dentro, né? Então, assim, é um lugar muito mais complexo do que a gente, às vezes, imagina, né? Por mais que a gente tenha uma maioria de Hans, né? Isso não se reflete regionalmente. Então você tem não apenas uma China, mas várias Chinas essas que passaram, né, do século XIX e no século XX por períodos, né, complicadíssimos, né? Uma dinastia que estava em decadência, né? Que quando já vai a transição para o Puyi ali já estava, né, na sua decadência maior, mas que ainda assim exercia contra o seu povo, né, uma dominação muito brutal, né? E isso permeou, gente. É só a gente pensar que na revolta Taiping morre mais gente do que na Primeira Guerra Mundial. Sim. Né? Nós estamos falando de uma revolta interna chinesa que ninguém normalmente nem sabe que existiu, que gera mais mortos do que a chamada Primeira Guerra Mundial, né? Então, assim, tudo quando a gente vai tratar de China é um outro patamar, assim, numérico, de complexidade, de tudo isso, né? Voltando ali no que você estava falando, né, dessa questão militar, a gente tem que entender também como que o Mao Zedong Zhejiang, né, o pensamento do Mao Zedong vai se desenvolvendo, mas não é só isso, né? Esse é um pensamento coletivo construído pelo Partido Comunista Chinês e é construído no meio de muitos embates, né? A gente hoje em dia tem a figura do Mao muito cristalizada, a gente pensa na China, já vê a figura do Mao, mas o caminhar até que o Mao e o grupo do Mao chegasse ao poder no partido foi um caminhar de rápido aprendizado e de muitas perdas, né? Você tem tanto os desvios à direita primeiro, como os desvios à esquerda depois, que vão levar um movimento que poderia ter nascido de uma forma diferente. E, inclusive no livro, se eu não me engano, o Mao fala,
na entrevista dele, né? Como que se no começo a gente tivesse conseguido investir nos sovietes, ele fala assim, vocês acham que conseguiria tal, segurar o Kuomintang, segurar toda a capitulação? Não, mas teria uma base no sul que seria diferente, que teria propiciado uma coisa diferente. Tendo essa base, talvez a longa marcha não tivesse que se dar da forma que se deu, enfim. Mas a gente não tem como trabalhar em cima disso. Mas o que a gente tem como trabalhar é pensar nessas várias contribuições. Então, qual que é a grande ideia? A grande ideia é que você só consegue construir este exército, este braço armado popular, a partir de uma construção que vem muito antes, né? O movimento comunista no Brasil, às vezes, ele teve um momento que ele tinha povo e não tinha arma e não tinha povo, e depois não tem povo nem tem arma. Só que a verdade é que às vezes se tenta queimar etapas, se tenta colocar os carros na frente dos bois. E o exemplo chinês eu acho que é muito importante para isso, né? Porque quando o Mao vai, por exemplo, para os distritos rurais, e não é só o Mao que está fazendo isso, o Mao está fazendo isso num canto da China, o Judé está fazendo no outro lado, o Zhou Enlai está fazendo isso de outra forma, e esse é um movimento coletivo muito grande, mas você tem toda uma preocupação de uma construção de linha de massas, de uma construção de uma base que vai desaguar. Mesmo a primeira experiência de exército, né, que vai se dispersar ali, mas que vai conseguir uma parca vitória, mas que mostra essa possibilidade de mobilização, ela só é possível precisamente porque nesse soviete foi feito tudo aquilo que o Hugo estava falando. Estava se fazendo uma construção que era da base. Você primeiro mobiliza a massa popular, né? Então, assim, e para além disso, né, o Mao ele não traz simplesmente essas contribuições que são da praxis. O Mao traz também, ao longo do tempo, muitas contribuições teóricas. O Mao era um cara que escrevia muito, né? A gente tem que lembrar que o Mao é pedagogo, né? Isso é uma coisa que eu acho maravilhosa e importantíssima, gente. Você pensar que o Mao era um roceiro pedagogo, né? O Mao é um cara que veio da roça, a novinha não queria o Mao só porque ele veio da roça. Né? E o Mao era pedagogo. Então, assim, tudo que o Mao vai aprender, e o Mao, assim, ele passa por diversas escolas diferentes, ele flerta com diversos ramos diferentes, ele vai tentando até encontrar, ele se encontra ali, né, que ele vai terminar os 5 anos do curso de pedagogia dele, mas isso vai ser levado para dentro da construção o tempo inteiro. E isso é levado para a construção do exército, porque a gente tem que entender que o exército ele não era simplesmente um braço militar. Ele era, sobremaneira, também um braço político, onde o exército passava, ele não passava simplesmente fazendo a campanha militar. Ele também tinha, tanto que quando qualquer um dos grandes revolucionários chineses é entrevistado por qualquer ocidental, que ele vai mencionar um exército, ele fala assim, o comandante militar era fulano, o comandante político era ciclano. Né? Por que eles põem essa ênfase tão grande? Porque a campanha que o exército fazia não era simplesmente uma campanha de razia, de tomar alguma coisa, de tomar um lugar e depois vai vir a galera que vai construir. Não, ele também é uma campanha de construção. A formação do soviete também passa por essa castra, por esse exército que está levando isso, né? Então essas coisas são muito ligadas e isso é um aporte da prática que vem da teoria, né? E vem da teoria por quê? Por causa também da influência da própria tradição chinesa, né? Quando você pega, por exemplo, assim, os livros que o Mao normalmente tá citando, os livros que o Mao usa para a formação do exército, você vê que ele está trabalhando uma tradição em longa duração, pegando os aportes que o marxismo dá, mas adaptando criativamente à tradição dele, né? O Outlaws of the March, né? Os Faros do Pântano, Jornada ao Oeste, General Yu Fei e vários outros livros são muito importantes na formação do exército chinês e, inclusive, um dos maiores chefes militares do exército vai se tornar, quando você chega no final da longa marcha, no reitor da universidade. Né? O Lin Piao, que a gente... O Lin Piao, gente, é o cara que cria, entre aspas, o ataque rápido antes do ataque rápido ser criado. Porque quando você pensa a forma, e o Hugo falou isso é importantíssimo, né? Que é trazer a luta para o lado deles. Por quê? Porque o exército de libertação popular ele é infinitamente menor e sem recursos. Né? Se eles fossem ir para uma guerra de posições, ele ia apanhar, ele não tinha gente, ele não tinha recurso, ele não tinha canhão, ele não tinha. Não tinha. Tinha né? avião. Não tinha avião, não tinha nada disso. O que ele tinha? Ele tinha a massa popular e ele tinha os sovietes. Então,
quando ele combate num território que é dele, ele sabe que ele pode contar com todos aqueles camponeses que estão ali. Ele sabe que ele pode contar com mesmo com a alimentação. E o exército chinês, ele sempre manteve diversos princípios que os outros exércitos não mantiveram, né? E às vezes a gente fala do Kuomintang e a gente pensa assim, eles têm um exército regular. Não! O Kuomintang também era uma bagunça de exército do caramba, porque você tem diversos senhores de guerra que estão indo ao sabor do vento, que ora estão de um lado, ora estão do outro, ora estão independentes. Você tem exércitos que eram exércitos mercenários, você tem exércitos que eram regulares locais, você tinha polícias de certas províncias que foram transformadas em exército, então era uma confusão. Tinha milícia. Tinha milícia, e você tinha a milícia mesmo. Como a gente chama milícia? Como a gente chama milícia, que eram os caras que saíam com um saco de maçaneta pra quebrar o seu joelho de lado, você entendeu? E assim, o Mao inclusive foi preso pela milícia do Kuomintang, não morreu por sorte, fugiu na beira do cadafalso. Ele conta. Pode crer. Mano, só porque o nosso objetivo é sempre dar um caráter formativo, assim, pros nossos vídeos, né? Só queria que você falasse um pouco sobre o que é o Kuomintang, assim, pra galera que não tá familiarizada. O que acontece, né? A gente tem uma figura que é importantíssima pra China e muito mal conhecida no Brasil, que é uma coisa que a gente ainda tem que trazer pra cá, que é o Sun Yat-sen. Pois é. Né? O Sun Yat-sen é um nacionalista muito progressista, mas o Sun Yat-sen não é um marxista. O Sun Yat-sen nunca foi marxista, nem nada disso. O Sun Yat-sen é um cara que... O que acontece? Tem uma primavera dos povos na Ásia na década de 10. Né? Você tem revolução no Irã, você tem revolução na China, você tem diversas revoluções ou tentativas ou intentonas por toda a Ásia. Né? Muito ironicamente, o Lenin já falava disso. Não é à toa que Mao vai ler Lenin, não é, como o Hugo falou, não é à toa que os anticolonialistas todos vão beber muito na fonte leninista. E Lenin amava o processo chinês com o Sun. Ele escreve várias vezes lá, tipo 11, 12, ele tá olhando pra China e fala, uau, esse negócio que tá acontecendo na China é foda. Sabe, ele tava olhando pra China, tava olhando pra região da Pérsia, tava olhando pra tudo, né? Então, assim, você tem isso. Não é à toa que a gente vai chegar depois no Congresso de Baku, não é à toa que em 1917 você vai ter pela primeira vez a autodeterminação dos povos inscrita em lei. Enfim, né? E nesse momento de nacionalismo chinês, ele vai criar um partido, né? Que é o Kuomintang, buscando reorganizar essa China que estava extremamente convulsionada, vindo desse século da vergonha, uma dinastia Qing fraca e enfraquecida, os protetorados, cada um com sua própria lei e explorando todo o povo chinês. E esse era um movimento que já permeava a China há mais tempo, né? Essa ideia desta recuperação, desse nacionalismo, por vias as mais diversas, inclusive a via do cristianismo radical que leva à Revolução Isso é importante. Né? Esse aporte teórico que vai permitir ao Sun Yat-sen fazer isso e outros intelectuais chineses a pensarem esse nacionalismo, ele também vem muito via Japão, porque nessa época os intelectuais iam estudar no Japão e o Japão estava tentando se abrir muito para aqueles novos aportes do conhecimento ocidental. Só que aquilo que começa de forma extremamente progressista com Sun Yat-sen acaba que quando o Sun Yat-sen morre gera uma briga pelo espólio, né? Então o Kuomintang ele vai ter duas alas, ele tinha uma ala esquerda e uma ala direita. Durante um período muito parco de tempo, essas duas alas vão coexistir, não em harmonia, antes pelo contrário, mas você vai ter pelo menos duas capitais diferentes e duas tentativas até que a ala esquerda capitula a favor da ala direita e aí o Chiang Kai-shek, né, vai se tornar o generalíssimo. A gente tem que entender também que a gente tem uma visão do Comintern, né? Que quando o Comintern, o Baradin vai para a China, eles vão pensar como que nós vamos formar o partido e como que vai fazer. O Kuomintang já estava bem avançado, né? O Kuomintang é anterior. Então, durante um tempo, a gente tem o Comintern fechando com o Kuomintang, só que era o Kuomintang do Sun Yat-sen. E, em compensação, o Chiang Kai-shek é facilmente cooptado, né? E ele vai se vender aos interesses imperialistas, né? E aí você vai ter a primeira traição,
né, do Kuomintang. E assim, gente, nós temos dificuldade às vezes na esquerda de dar a mão e trabalhar junto, gente. Se a gente lê história chinesa, a gente vê que a coisa é muito louca, né? Se o Mao conseguiu trabalhar tantas vezes com o Kuomintang, depois de tantas traições e tantas campanhas de aniquilação, a gente consegue fazer muita coisa entre nós e fazer muita coisa. Porque os comunistas, eles estavam dentro do Partido Nacionalista, né? Kuomintang, qual é país, nação, Min é povo, Dan partido. Partido vem tipo de sala, também tem uma razão com igreja. Então, Kuomintang seria Partido Nacionalista. E os comunistas estavam lá dentro, eles tinham dupla filiação. O Mao estava tipo, quase no comitê central do Kuomintang. E é aí que qual era a tarefa dele? Por ser roceiro, ele era um cara que trabalhava a análise da questão rural. Então ele passa o começo dos anos 20, já tinha um partido comunista, o partido comunista estava lá dentro, e o Mao estava destacado para estudar a questão agrária chinesa. Dentro de uma perspectiva, porque o Sun, assim, ele era uma figura getulesca, né? E o Kuomintang é aquele problema do movimento nacional popular. Ele é progressista, mas ele reúne um balaio de gato. Tudo que era moderno na China estava dentro do Kuomintang, né? Da direita até a esquerda. E tinha uma figura progressista, que é o Sun, uma figura bonita. Agora, tem um detalhe, assim, né? Que tem a proeminência da família Song lá. Porque o Sun era concunhado do Chiang Kai-shek, que é esse grande traidor que vira depois lá ditador em Taiwan. E eles tinham uma ligação muito forte com o movimento cristão. Eu acho que isso a gente tem de resgatar, que é muito curioso. O próprio Mao reconhece que a descoberta sensível da exploração da China se deu pelos cristãos com o Grande Taiping. E o Marx, quando ele antevê... Vocês sabem que o Marx, 99 anos antes da República Popular da China, ele anteviu que ia ter uma revolução lá. E o Marx faz menção, num texto chamado Deslocamento do Centro de Gravidade Mundial, aos cristãos chineses, com um movimento socializante, que vai discutir igualdade de gênero, que vai discutir questão agrária, que vai questionar pela primeira vez a instituição do império, não a dinastia do momento, mas o próprio império, o que isso significa. E esse ocidente imperialista, ele fica contra os cristãos e a favor do Qin para massacrar o povo. E morrem dezenas de milhões de pessoas nessa brincadeira. E depois, esse ocidente se alia com os muçulmanos para tentar criar uma revolta lá dentro, que é outra revolta que morre gente pra caramba, que é a revolta lá dos Hui, que eles pegam lideranças muçulmanas para tentar derrubar o império e transformar a China num tipo de califado. E o Império Otomano e a Inglaterra apoiam e incitam isso, e morrem dezenas de milhões. Então, se no Taiping eles ficaram do lado da dinastia Manchu, na revolta lá dos muçulmanos, eles ficam contra a dinastia Manchu. E nessa brincadeira, a gente está falando de dezenas de milhões de mortos, diretos e indiretos. Só que o Taiping deixa um legado, por mais que ele tenha sido derrotado. E derrotado onde? Porque depois que mataram o principal líder dele, depois fica o Shidakai, que é o realado, eles morrem tentando cruzar um rio, que é o rio Tatu. E isso tem uma coisa importante no livro, porque a Longa Marcha passou e atravessou esse rio. E isso era muito importante para muitos comandantes que eram Hakka, que é uma minoria do sul da China, que muitos Hakka viraram cristãos em um dado momento, e mesmo aqueles que não eram, tinham uma reverência ao Taiping, pela importância que o Taiping teve para o povo Hakka no sul da China. E os vermelhos terem cruzado esse rio foi um marco, assim, heróico, porque muita gente perdeu a guerra ali, e eles conseguiram cruzar tanto esse rio quanto depois o Yangtze, né, e Chiang Kai-shek previu com razão: se a gente deixar eles cruzarem o Yangtze, a gente vai perder a guerra. O futuro da China depende disso. Ele tinha razão. E os comunistas atravessaram aí também na Longa Marcha. Mas isso está ligado, de certa forma, que é muito curioso. Um tipo de messianismo progressista ligado ao movimento cristão da China, que é suprimido. Mas depois as igrejas mais tradicionais começam a entrar na China. E a cúpula do Kuomintang era cristã, só que cristã metodista, muito influenciada pelos Estados Unidos. E o sogro do Chiang Kai-shek e do Sun, ele era um magnata, um cara que era pobre na China, foi para os Estados Unidos, serviu a Marinha Americana e virou metodista, que é o Charles Song. E ele casou numa família longevamente cristã lá de Xangai. E aí as filhas dele se casaram com homens importantes. Um deles era o banqueiro lá, né, que era descendente do Confúcio, o H.H. Kung. Tinha o irmão delas, que virou primeiro-ministro da China. Então é um detalhe muito curioso
que é esse domínio cristão, num primeiro momento progressista no Kuomintang, num segundo momento de direita, porque a visão que o Chiang Kai-shek tinha era, digamos, de um republicano. Ele era, digamos assim, aquela visão da direita americana. Ele achava que uma ideia de direita, especificamente estadunidense, era o projeto para o futuro da China. E é aí que ele trai os comunistas, em 27. Ele atraiçoa junto com a máfia. E ele nomeia, inclusive, para massacrar os trabalhadores que estavam levantados em Xangai, em 27, ele conta com a Gangue Verde de Xangai. Ele nomeia o maior mafioso de Xangai como lá para a Comissão de Repressão ao Ópio, o do Yushen. E esse cara, esse é o que faz a diferença, porque teve uma greve, os caras, imagina, pararam Xangai, paramos São Paulo. E aí o cara se alia com a máfia e massacra todo mundo, que era uma coisa que ninguém esperava. Mas é desse levante de 27, dessa revolução traída e dessa expulsão e desse expurgo dos comunistas desse partido nacionalista, que vai dar origem à Revolução Chinesa. E que bom que foi isso, né? Porque isso também permitiu que o movimento comunista chinês se desenvolvesse de uma maneira autônoma. E é muito curioso na parada que, no fim, os comunistas, eles defendiam coisas mais parecidas com a tradição chinesa do que o Kuomintang. Porque, no fundo, você está falando de marxismo na China e dialética de unidade de opostos, isso é uma coisa que é o pensamento tradicional da China. Aqui no Brasil, e na Alemanha e na Inglaterra, pensar a contradição como interior, as coisas e as pessoas e a sociedade, não é da nossa tradição, é iconoclasta. Isso daí é uma ruptura. Na China é o contrário. Então, no fim, o jeito de pensar marxista fazia mais sentido para um chinês médio do que a forma moderna, analítica, positivista e cristã de direita do Chiang Kai-shek. Levando em consideração também que o Sun era um cara muito arrumado, o Lenin adorava, eles tinham um approach ali. E também teve uma parada que empurrou o Sun um pouco mais à esquerda, porque a China foi completamente excluída, depois da Primeira Guerra Mundial, de qualquer participação pelo Tratado de Versalhes, que os americanos, já todos, né, todo poderosos, eles pegaram, olha Itália, olha Japão, olha Inglaterra, olha França, eu mando aqui, a gente vai repartir os mares do mundo de tal e tal maneira. E eles entregaram partes da China para o Japão, que é aí também que o movimento imperialista, o movimento da nova cultura na China nasce, em resposta a isso, esse desdobramento, né, de Versalhes. Versalhes e depois o Tratado Naval de Washington. E o Sun Yat-sen se alia com a União Soviética por essa razão. Só que depois o Chiang Kai-shek percebe, para eu virar líder de toda a China, que na época a China era governada por algum ditador militar de plantão reconhecido pelo Ocidente. Aí o Chiang pensa, bom, eu vou chutar esses comunistas, governar com esses senhores da guerra e ser reconhecido pelo Ocidente. Ele só esqueceu de combinar com os fascistas japoneses. Acontece e muito com parte dos na outros história. senhores da guerra. E com a ala esquerda do Kuomintang no começo, que só traiu ele depois. Né? Mas... E vai ser um momento de vários aprendizados para um partido muito novo. Nós estamos falando de um partido que estava sendo fundado em 21 e que em 27 está sendo traído para em 27 para 28 ser traído de novo. Né? Porque a primeira traição que se dá é por metade do Kuomintang. Né? O Kuomintang não vai inteiro de uma vez junto com o Chiang Kai-shek. Né? A própria região onde o Mao estava trabalhando ali e tal, ainda tem, né, o pessoal da ala esquerda do Kuomintang, eles tentam, né, criar uma reação, mas aí logo na sequência a ala esquerda do Kuomintang também, quando eles vão tomar, né, trai eles. E se alia ao Chiang Kai-shek. Isso é uma questão de meses, mas ainda é uma questão onde se mantinha, né? Porque quando começam as ondas de expulsão, né, elas não começam na China inteira ao mesmo tempo, concomitante no mesmo segundo. Tem uma briga ainda dentro do Kuomintang, tanto que vai ter gente da ala esquerda do Kuomintang que vai sair e vai se aliar aos comunistas. Sim. Né? E vão ser importantes, inclusive. Né? Dentro dos 10 marechais, se não me engano, 2 ou 3 eram da ala esquerda. E o homem forte da economia, né? Do Mao, o Lin Po-chu. O Lin Po-chu também. Que ele estava no leito de morte de Sun Yat-sen e era o homem forte da economia. E ele se alia, perde tudo que ele tinha para se aliar com os comunistas. Pode crer. Né? E aí, assim, nessa sequência de traições, o partido tem que criar uma casca muito rápido. Né? E ela é continuada com um problema tanto de comando interno do partido, primeiro a direita, depois a esquerda, né? Tanto um medo e um reformismo pequeno burguês num primeiro momento, como
um aventureirismo e uma leitura muito errônea de que as coisas estavam para acabar muito rapidamente ali, né? Que vão levar a um sacrifício enorme de um exército que foi construído e reconstruído diversas vezes. Sim. Né? Porque a gente tem que pensar que ao longo de todo esse período a gente tem... Gente, assim, campanhas de aniquilação, de cerca e aniquilação, tem 6, 7, 8. Mais o pessoal o número de vezes que o exército tem que ser reconstruído. E quando a gente tá falando reconstruído, gente, é sair de 300 mil para 30, é sair de 300 mil para 20. Né? Então, assim, é muito impressionante ver como que a Guerra Popular Prolongada conseguiu se manter, e ela só conseguiu se manter por causa disso, por causa desses aportes, que eram aportes da própria cultura chinesa, aliados ao pensamento marxista da forma que ele foi entrando na China. Né? E também por muitos encontros fortuitos mesmo. Né? Quando a gente começa a ver a história desses nomes que são representativos, né, da Revolução Chinesa, dos grandes nomes que vão ter, de Zhou Enlai, de Chen Boda, de Judé, enfim, Lin Piao, de todos eles, né, mesmo do Deng, por exemplo, né, a gente vai vendo nessas histórias pessoais vários encontros absurdamente fortuitos. Né? Então, assim, às vezes o cara estava num local e foi estudar numa escola, e aí o professor dele era amigo de um outro cara que foi no Japão e que trouxe um livro e tal. Então, assim, era um momento dessa grande efervescência que permitiu a reunião também, né, de várias pessoas num pensamento que, de fato, era muito mais natural. Isso que o Hugo falou é importantíssimo. Né? Porque na Ásia como um todo, né, isso é uma facilidade pro marxismo asiático, né? A ideia de dialética não é nenhuma grande descoberta. Não. Antes, pelo contrário, né? Assim, chega o ocidental e fala, olha só que coisa mágica que nós descobrimos, cara. Fala, que sonho, viu? Porque pra estudar isso aí é mó cabuloso aqui, velho. Inclusive, pensando já nessa questão da dialética, queria que vocês fizessem um resgate breve. Sei que vai ser difícil. Mas pra explicar o que foi, de fato, a Revolução Chinesa. Tipo, em qual contexto ela aconteceu. Quais eram as contradições que estavam postas ali na estrutura da sociedade. E como que a Revolução se superou na sua totalidade ou em partes, e como que foi essa superação, pensando nos principais acontecimentos, né? Você falou sobre a longa marcha, pensando nesses pontos que tem mais destaque, assim, a partir da contribuição desses outros militantes também que foram importantes. Assim, a gente está falando de uma China que já estava em convulsão social em uma longa duração, né? A gente já tinha falado ali de todo o século da vergonha, a gente tem que pensar também essa transição pós-1910, porque essa transição ela é muito conturbada. Né? Ela é absurdamente conturbada, ela é cheia de idas e voltas, né? Ela tem tentativas de voltar à monarquia, tentativa de golpe palaciano, o cara que era um general progressista, um belo dia de manhã, fala assim, não, agora o imperador serei eu. O Yuan Shikai, que é maravilhoso, né? E ele tenta o golpe palaciano. Ao mesmo tempo, o Puyi era uma criança. Nossa, coitado. Esse eu tenho dó. O Puyi, eu tenho dó do Puyi, cara. E você já leu o livro dele, cara? Porque parece tão honesto. Não, é totalmente honesto. É tão honesto, é tipo uma criança que fala, você vai ser imperador. Tipo, aquela é tenebrosa, né? A Imperatriz Viúva chega lá. Que ela é uma figura... Não, e a Imperatriz Viúva é uma figura, assim, dantesca. Uma parece figura louca. É a Erzsébet Báthory da China, né? A Imperatriz Viúva é a Elizabeth, a Erzsébet Báthory da China, assim. É uma mulher que era uma concubina que vai angariando um poder gigantesco, e eis que, de repente, ela é a verdadeira imperatriz da China. Ela é quem domina a China. Só que ela tem atitudes, assim, malucamente gente, não se preocupa, a gente vai colocar as referências abaixo, tá? Desculpa. Tem coisa que eu também não conheço. A gente vai colocar, fica em paz. E ela simplesmente, no momento de decidir, né, quem que continuaria a dinastia, ela fala assim, não, uma criança. Essa criança aqui, ó, vai ser
essa criança aqui, né? Então, Imagina a criança olhando assim, eu? tipo isso. Eu só tenho 6 anos, como eu cheguei aqui, Exatamente, tá ligado? mas no caso do Puyi, é exatamente isso a vida do cara. Então, assim, você tem uma convulsão social gigantesca, gente. E o que era reconhecido como governo da China pelo Ocidente não passava muitas vezes de alguém que estava com 30%, 25%, 40% do controle da China em Pequim. Porque quando você entrava para a China dentro, né, você tinha diversos senhores de guerra, diversos senhores ali que de fato mantinham, né, o seu poder ali, para além do crescimento do imperialismo japonês, que a gente não pode esquecer. Exato. Né? Então, assim, o imperialismo japonês já estava varrendo a Coreia, já estava entrando dentro da Mongólia Exterior, vai pegar o Manchukuo bem rápido, onde o Puyi, coitado, ficará... Que é o nordeste da China. Lá também, né? Então, assim, nós estamos falando de uma China em convulsão social e política, de uma China onde cada vez mais começa a penetrar o imperialismo, que já estava vindo lá muito forte, o colonialismo muito forte, mas também que vem tendo mais aportes de troca via Japão, também das novas técnicas e com ideias de modernização que também são muito fruto dessa influência japonesa dentro da China, né? Então era um embate do velho, do tradicional, que estava terminando de morrer, com esse novo que ainda não tinha nascido, né? A gente estava quase nesse interregno gramsciano ali dentro da China, né? Com essas várias forças se convulsionando. E uma nação que, sinceramente, não tinha a menor ideia de para onde iria, né? E uma nação, além de tudo, paupérrima. Né? Nós estamos falando aqui, todo ocidental que visita a China, né, entre 1840 e 1930, né, o que é padrão dele falar? Ele fala assim, só tem dois tipos de gente na China: os absurdamente ricos e os miseravelmente pobres, né? Essa era a visão que você tinha, principalmente porque os ocidentais estão indo para o protetorado, estão indo para Pequim, estão indo, né, para Nanjing, estão indo para grandes cidades. Mas ainda assim, nós estamos falando de uma China que era muito pobre, tão pobre a ponto de que muitas vezes aqueles que a gente chama, né, de os senhores, dos lordes de terra, dos terratenentes da China, é um cara que no Brasil ia ter um sítio. Exato. Sabe? Quando a gente fala assim, não, meu pai era... O próprio Mao falando da infância dele, não, meu pai se tornou rapidamente um camponês médio, ele tinha 5 mu de terra. Que era uma chácara. É uma chácara, cara. Literalmente, você tem lotes maiores em condomínios de classe média do que o pai do Mao, mas muito maiores do que o pai do Mao Tse-tung, e ele já era considerado um camponês médio. E que vira camponês rico, porque... E vira um camponês rico porque ele bate 10 mu ali na região. E aí passa a ter um sítio. Passa a ter um sítio. Pequeno. Sítio pequeno. Entendeu? Então, assim, é essa a China que nós estamos falando, né? E nós estamos falando de um movimento que vai cruzar a China de um lado a outro, passando por toda a China, um movimento que vai nascer pluralmente, porque ao mesmo tempo que você tem a fundação do partido em 21, você estava tendo quase que, ao mesmo tempo, um pouquinho depois na França também, todos aqueles estudantes que tinham sido mobilizados, tentando fundar ali, um pouco depois você tem na Alemanha também uma fundação de um partido comunista, né? Essas forças vão se juntar. Muitas vezes essas forças só vão descobrir a posteriori que elas estão fazendo algo muito próximo, né? Se for pensar o que é a construção dos sovietes pelo Mao e o que o Zhou Enlai estava fazendo lá embaixo, é algo muito próximo e que não necessariamente eles estão sabendo o que um estava fazendo. Eles vão descobrir depois. Vão descobrir quando eles vão se encontrando, né? Então, assim, é esse movimento gigantesco que vai varrer uma nação, que vai ser quase morto e vai renascer como a fênix milhares de vezes para no final conseguir triunfar. O Hugo falou uma coisa aqui que é muito importante, gente. Nós estamos falando de um povo que em 1949 vivia 39 anos em média. Nós estamos falando de uma das nações mais pobres do mundo inteiro, com uma população gigantesca,
que vai chegar em 78 com essa expectativa de vida quase duplicada. É uma coisa insana de você pensar o que é essa construção. E essa construção não termina em 49. Né? A gente tem que lembrar que a década de 50 o pau continuava cantando dentro da China. Né? A gente tem que lembrar o que foi a pacificação do Tibete no meio da década de 50. Né? Então, assim, é uma construção gigantesca que, no final das contas, nós vamos estar falando de 800 a 900 milhões de pessoas sendo retiradas da pobreza. Né? É um exemplo e um farol pro mundo inteiro. Desculpa, eu fiz a introdução contínua. Que rola durante a pandemia, né? A China elimina a extrema pobreza durante a pandemia de Covid. E aí é sempre bom pensar que a Revolução Republicana, ela acontece em 11, aí tem isso que o João falou, que essa tentativa de refazer a monarquia em 15, enquanto isso o imperador, a coitada da criança, tá morando na Cidade Proibida ainda, ele só é tirado depois lá pelo general cristão. E era esse tipo de ditador. Não, e a criança sendo abusada por eunuco. Não, é uma coisa horrível. E aí depois casam ele com as moças lá, e ele vicia em ópio também, elas viciam em ópio. E aí ele não sabia o que estava acontecendo. E ele tinha um trauma muito grande, que ele era uma criança que foi tirada do pai e da mãe. Ele ficava muito bravo porque assim, cadê minha mãe? E é tudo muito, muito, muito maluco lá. E assim, o Ocidente aí democrático, arrumado, civilizado, esse Ocidente ele simplesmente está olhando para isso falando, não, a gente reconhece lá esse ditador militar aí do momento, que era o regime de Peiyang, né, que ocupava Pequim. Só que na prática é isso que o João está falando. Os velhos generais do imperador mandavam em cada região. A China estava fragmentada. E esses generais do imperador, eles começam a fazer muito dinheiro com o quê? Com o ópio. Plantar papoula, pegar e arrancar terra de camponês e falar, vamos plantar o ópio. Entendeu? E dane-se a fome. O Snow, que escreveu Estrela Vermelha, ele se politiza, que ele só era um americano aventureiro, que fez universidade e tal. Ele se politiza quando ele vê a grande fome do Noroeste, que vê que umas 10 milhões de pessoas morreram de fome por conta dessa ação dos senhores da guerra, de falar, não, aqui a terra é pro ópio, você vai se lascar ali. As árvores não tinham mais casca. O pessoal comia casca e comia bolinho e comia barro. É. E um detalhe, isso que o João falou também é importante das campanhas de cerco e aniquilamento, que aqui o Snow fala bastante sobre elas. Eram dirigidas por conselheiros militares alemães envolvidos com o nazismo. Sim. Vai ter general que aconselhava o Chiang Kai-shek que depois cometeu crime de guerra. Lá pelo... E um detalhe, o outro concunhado do Chiang Kai-shek, o H.H. Kung, ele tentou convencer o Hitler a apoiar a China contra o Japão. Tem uma foto dele lá com o bigodinho, porque ele achava aquilo muito massa. Então o Ocidente passa um pano porque o Ocidente depois apoiou essa gente quando eles fugiram para Taiwan, mas eles eram envolvidos com o nazismo. Tinha um movimento lá, Nova Vida do Chiang, que era um negócio muito fascista. Nossa, muito fácil. Muito fácil. E era a coisa dos camisas azuis, né? Que era o equivalente aos camisas negras italianos. Porque tem esse período de 27 e 28, aí 28 o Chiang vira esse líder da China, e a China passa a ter um governo centralizado, mas tem guerras ali com exércitos regionais, tem a guerra das planícies do Noroeste, tem essas campanhas contra os comunistas vão criar o primeiro soviete, engraçadíssimo, porque soviete em chinês é uma... Você translitera o som, aí fica Sufei, que parece um nome de uma pessoa. E aí, às vezes, alguns senhores de terra começavam a colocar recompensa para que prendessem o senhor Sufei, porque achavam que era um cara. Qual de vocês jovens é o tal do soviete? Foi tipo aquela história que tem aqui na ditadura brasileira, né? Que a polícia foi na casa do cara e pegou o livro sobre cubismo, achando que era coisa de Cuba, tá ligado? Tipo isso que rolava lá. E... Gente, há pouco tempo atrás, né? A polícia do Rio não tinha colocado um mandato pro Bakunin. Foi bem lembrado. Polícia Carioca lá. Polícia Carioca colocou um mandato pro Bakunin. E eu desconfio que esse mandado de prisão nem foi levantado. Acho que tá lá ainda. Os caras estão... procurando ainda. Estão procurando. Os caras falam, acho que estão querendo enganar a gente. Aí fala que esse cara já morreu. Mas a gente sabe que ele tá escondido em algum lugar tem aqui. Fraude, tem falsidade ideológica aqui, fraude documental. Né? E a China tava nessa parada, aí vai rolar isso. Só que na longa marcha, que é importante contar, quando tem essas campanhas, a quinta campanha é de fuder, eles iam matar todo mundo mesmo, eles conseguem fazer uma manobra militar milagrosa, eles estavam cercados no soviete. E aí eles começam a marchar feito louco, eles vão no cavalo doido, eles enterram o que tinha de ficar, mete o que eles podiam levar nas costas e vão fazendo essa marcha.
e eles se movem ali do sul, mais ou menos assim, em direção ao oeste, depois eles conseguem virar para o norte. E a parada da longa marcha, ela é muito importante, que é uma das coisas mais heróicas. Esses caras marcham em uma alta velocidade. Gente, eles chegam a fazer 80 km num dia. Num dia. Era uma coisa que a gente não tem noção aqui. É tipo um transe místico que os caras, assim, eles se imbuem e foda-se. E os caras não conseguem agarrar eles. O Chiang Kai-shek, ele fica igual o Barão Vermelho Muttley lá. Então, a hora que ele até toma um avião para chegar na frente e fala, não, a gente tem de parar esses caras aqui. E o Chiang Kai-shek, né, ele foi o grande profeta da Revolução Chinesa. Ele fala, se os caras cruzarem o Yangtze aqui, acabou pra gente. E eles cruzam, né? Em torno de um ano, eles percorrem 12 mil quilômetros. É como, o Snow dá esse exemplo, é como você ir de Nova York pra Califórnia e voltar. Em um ano. Ninguém, é uma coisa muito... E é muita gente morre congelada, muita gente morre atacada. Tem alguns morre de exaustão. Você pega os relatos da longa marcha, de tipo assim, o cara que era cozinheiro, ele também era o armamentista e também estava caminhando com ele. Então, assim, na hora que ele terminava de todo mundo cozinhar, os caras que eram cozinheiros ainda iam fazer a comida. Às vezes o cara tá cozinhando, ele para. E os caras, oi e tal, e o cara cai. Morreu de exaustão. E gente morreu congelada. E era muito curioso que a trupe de artistas, o pessoal do Teatro Vermelho, continuava lá. E trabalhando e fazendo... E isso, cara, foi bom você ter lembrado, porque o Teatro Vermelho foi importantíssimo. A função paidêutica, a função educativa, a função política do Teatro Vermelho, cara. O Teatro Vermelho era tão importante, era tão querido, que o pessoal do Exército Branco fugia pra ir ver peça do Teatro Vermelho. Então era muito comum os conscritos, os soldados, porque o Exército Branco, sim, era um exército clássico, ou seja, o oficialato pode qualquer coisa e o suboficialato tem mais é que tomar no cu, né? Então, assim, o suboficialato, eles às vezes fugiam e iam pro território vermelho porque eles sabiam que ia ter uma peça do Teatro Vermelho lá dentro. Não, e o pessoal foi marchando também, mantendo a disciplina. E aí tem um episódio muito engraçado que eles vão atravessar uma montanha e eles encontram um povo birmanês, que é um povo que era chamado Lolo, é o povo Yi, do sul da China. E o Liu Pochen, que depois viram dos marechais, ele sabia falar a língua deles, que ele era do sul. Aí eles fazem um pacto, fazem um ritual, eles cortam a cabeça de uma galinha e bebem o sangue da galinha. E aí o chefe Lolo vira pra ele e fala, se você trair essa porra aqui, vai dar uma zica. E aí o Liu Pochen, não tem jeito. O que eu fiz aqui com o chefe Lolo não tem como voltar que vai dar errado. Eu bebi o sangue da galinha, a gente tem de incluir esses caras, a gente tem de dar terra pra eles. Ninguém na China nunca voltou atrás. O povo adora o povo Yi tem as prefeituras autônomas lá, tem tudo, ninguém nunca violou o pacto lá. E aí, o Chiang Kai-shek ia pegar eles. Aí o Chiang Kai-shek fala, eles não vão entrar nessa floresta porque aqui tem os lolos. Os caras vão matar eles e vão comer eles. Aí eles saem da floresta, porque os Yi metem eles na floresta e eles enganam. Então tem um aspecto... E isso ainda tem um paralelo com as histórias clássicas da China, né? Sim, não, e isso é muito importante. Você citou o que eu descobri editando o livro, né? Porque o romance chinês, ele não era uma coisa muito permitida. Você tinha de ler livro do Confúcio, essas coisas para sua formação. O romance era uma coisa que o pessoal lia, mas meio escondido, com a capa de papel de pão. E tem muita história de rebeldia no romance. Tem o Jornada ao Oeste, que inspirou o Dragon Ball Z. O Dragon Ball Z, o Kakaroto lá é o Rei Macaco do que o Mao adorava. Tem a Margem d'Água, que é uma tipo história de Robin Hood chinês, que tem um detalhe importante. Eles eram fora da lei, lutavam contra o Império, depois eles se tornam soldados do Imperador e quando eles se dobram ao poder, eles caem em desgraça. E o Mao dava esse livro para que todos os cadetes do Exército Vermelho lessem. Olha, se você chegar no poder e se dobrar, você vai ser aniquilado. General Yu Fei também... Fala da lei do pântano, né? O Outlaws of the Marsh. Eles liam muito essa parada e era uma coisa da formação desse imaginário. Porque o Mao, quando era garoto, ele ia escondido. Então, eles tinham todo esse imaginário de alfabetizar e começar a contar essas histórias de rebeldia, cara, de viagem e tal. E esses caras vão chegar milagrosamente lá em cima, lá no noroeste chinês, quase que na Mongólia, porque a China tem uma província chamada Shanxi, tem outra que é só Shanxi, aqui numa pronúncia vulgar. Mas Shanxi é onde tem a primeira capital, que é Xi'an, que tem aqueles guerreiros de terracota, aquela parada. E tem aqui o Rio Wei e o Rio Amarelo. Só que lá mais pra cima tem umas montanhas, e é aí que eles se enfiam.
Aí os caras, depois de tudo isso, gente que morreu pra caramba, eles fazem o quê? Universidade, escola, recriam tudo. Isso é 35 para 36, na verdade. E aí, tem uma figura muito importante que a gente chega na atualidade, que é o pai do Xi, que ele era um dos jovens que lutavam pelo Exército de Libertação Popular lá no Shanxi, que era muito diminuto. E eles fazem toda a luta para conseguir abrir o flanco para a Longa Marcha entrar no noroeste da China. E tem um dado momento que eles quase são fuzilados por conta de um mal entendido. Um cara lá, um inspetor, foi dizer que os moleques lá do exército do noroeste chinês, eles não eram bem comunistas. E o Mao que intervém para salvar o pai do Xi da morte, o Xi Jinping, que depois é o cara que vai negociar a pacificação do Tibete. E que depois também é o cara que vai criar as zonas econômicas especiais. Mas eles salvam, então o cara que era o chefe deles, que era meio que também um fora da lei, era meio que um lampião, assim, que vira comunista, que é o Liu Zhidan. E o Liu Zhidan morre em combate. Quando ele tá morrendo nos combates para abrir a clareira para os caras conseguirem entrar. Aí ele pede, quando ele vai morrer, para que eles virem ele, para ele morrer olhando para as montanhas. E aí a filha dele é meio que adotada, ela vira meio que uma criança coletiva, que tinha muito isso também. Uhum. Eram muito órfãos e as crianças meio que viravam crianças coletivas. E eles param e eles recriam toda essa parada no noroeste, mas eles vão fazer uma manobra muito interessante, porque o Mao foi muito esperto. Ele falou, a gente marchou até aqui para lembrar a China que a China tem que se unir para combater a invasão japonesa. E muitos militares do Kuomintang que eram de direita, eles vão começar, olha, a gente tem que se aliar com esses caras. Porque que história é essa do Chiang Kai-shek que está gastando todo o recurso do país para fazer uma guerra interna, o Japão está avançando de pouco a pouco. Que parada é essa? E é aí que a gente chega nesse episódio muito curioso em 36, que o Chiang Kai-shek é sequestrado em Xi'an. Só que eles não matam o Chiang Kai-shek. É uma coisa que é difícil pra gente entender, que aí é uma coisa bem chinesa. Eles dobram, prendem. O Zhou Enlai vai falar com ele em pessoa. E o Zhou Enlai brinca, você tá bem, hein? 10 anos que eu não te vejo e isso tá bem demais pra uma pessoa que deveria estar governando a China. O Chiang Kai-shek acha que vai ser morto. Não é morto e os caras dobram ele. Só que isso é uma manobra genial, né? Porque eles acabam unindo o país para fazer essa guerra de resistência. No fim, a Segunda Guerra começou muito antes na China e dura muito mais tempo. Porque na prática a invasão japonesa é em 37. Ela piora, mas assim, por volta de 41, mas já é muito sangrenta, 4 anos. É a época que o Snow ele fica na China com a Ellen. A Segunda Guerra já tinha começado antes no Teatro Asiático, na Mongólia. Na Mongólia. Na verdade a Segunda Guerra só começou quando chegou na Europa, né? Porque a gente já teve a Etiópia também, enfim. Que o Mao estudou. Uma das coisas que o Mao ele fala é o erro abissínio, né? O erro etíope, que ele fala, não se combate um exército imperialista como das jovens potências imperialistas que fazem a Blitzkrieg com guerra de posição. Você tem de fazer a guerra móvel. E associações regulares, mas móveis com a guerra de guerrilha. Só pra gente não acabar passando, eu esqueci de perguntar. Eu já ouvi uma vez que o Mao via como uma certa inspiração a Coluna Prestes nesse movimento aí da Longa Marcha. Isso é verdade ou é mito? Olha, eu não vou dizer nem que sim, nem que não, mas eu não tenho uma documentação exata disso. Isso era, de certa forma, estudado pelo Comintern. Assim, era estudado pelo Comintern e, assim, o que eu sei que chega, que é a posteriori, que é quando o Pedro Pomar visita, aí eles conversam sobre isso. E aí o Mao já fala disso, né? O Pomar, quando esteve na China... Tem relato do Pomar falando que o Mao veio conversar com ele disso, né? Agora, se tem relato da época para trás, eu não conheço. O relato que eu conheço é posterior. Entendi. A gente não sabe se o Mao realmente sabia disso na época ou não. O que eles falam nas fontes dos anos 30 é que ele estudava muito o que foi a invasão da Etiópia, ele sabia bem o que estava rolando nos Estados Unidos, ele conversa com o Snow sobre a questão negra, né? Por isso, o Mao é um grande apoiador dos Panteras Negras, né? Angela Davis leu Estrela Vermelha quando estava em Cana. Porque o Mao e a imprensa chinesa sempre teve uma posição favorável. Isso começa inclusive aqui na contracapa tem, né? Ela leu a Estrela Vermelha em Cana. A formação do Panteras Negras básica era Mao e Fanon. E o Mao em 36 pergunta para o Snow, mas essa situação de segregação social aí, o que é isso? Ele sabia bem dessa parada e o Mao depois ele estuda muito a América do Sul. Né? Quando o João Amazonas vai para lá, quando todo mundo vai para lá, ele conversa bastante sobre detalhes, né? Inclusive o Mao tem uma conversa com o João Amazonas que é muito curiosa. Ele fala, mas quem é dono dessas metalúrgicas e
empresas automobilísticas aí no Brasil. Ah, não, são os americanos. Ia ser interessante se rolasse alguma coisa, uma greve nessa parada. Eu acho que tem um caminho aí. E é meio curioso, que ele era muito doidão, assim, de estudar mesmo, de saber do Amazonas. Ele tinha muita curiosidade na Amazônia, né? E ele conhecia detalhes muito importantes. A própria parada que você citou, Maria Tegui aqui, o Mao ele estudava muito os povos pré-colombianos e a organização comunal deles. Então o Mao olhava, mas isso aqui não é interessante. O Mao fala disso com o Che, salvo engano. Que isso aqui não é interessante, não tem um substrato comunal aqui que dá para ser utilizado e trabalhado, né? Então tem essa parada. E aí tem essa guerra de resistência. O Snow é um cara que ele só sai da China mesmo quando o negócio, a chapa esquentou mesmo. Antes ele criou uma cooperativa industrial e pegou recursos no mundo inteiro para tentar ajudar. Por isso que o Snow era um cara muito cultuado. Porque ele não é só um maninho que foi lá. Ele realmente se politizou, ele realmente Pode crer. aguentou o tranco. Tem a Segunda Guerra, depois tem a continuação da Guerra Civil e aí que tem 49. Nessa linha também, assim, da gente falar dos principais fatos históricos da Revolução, eu acho que um que sempre rende desinformação é a tal da Revolução Cultural, assim. Opa, momento polêmico. Momento polêmico, é necessário. Toca aquela música tensa, né? Tão polêmica. Já aproveitando, você vai fazer um comentário? Não, eu ia fazer uma pergunta, mas pode fazer seu comentário. Comenta, porque daí eu vou fazer a pergunta. Não, só ia perguntar assim, como que se deu esse processo? Porque é isso que eu falei, é muita desinformação, muita mentira, tem toda essa coisa que os caras matavam pra ver o tombo. E juntando essa questão, desculpa, mas é porque o episódio vai ser longo. Já pensando nessa questão da Revolução Cultural, eu queria que vocês comentassem também, porque tem toda essa desinformação por falta de material sobre o que foi a Revolução Chinesa. Ainda tem a propaganda imperialista, propaganda da direita que leva a população, todo mundo que está aqui, para um caminho totalmente distinto do que realmente foi essa experiência. Então eu queria que vocês comentassem sobre um ponto específico também da Revolução Cultural, como que foi para a população suportar todas as consequências desse processo revolucionário, né? Porque tem muitos comentários de tipo, pô, mas teve a revolução, só que o povo ainda passa fome, o povo é escravizado, o povo tá comendo cachorro. E queria que vocês comentassem, até pra gente, pra toda a nossa galera que tá assistindo também, né? Porque o episódio tem esse caráter informativo, pra gente ter informações pra dizer, tipo, ó, não foi só isso, tinha um pensamento coletivista que estava por detrás, não era essa questão sensacionalista, né, do jeito que é posta hoje. Então, comentassem como que foi que a população tinha esse interesse maior, né, não era uma questão engajamento. Uma questão meramente individual. Porque aqui, sei lá, no Brasil, se a Sabesp falar, vou precisar esburacar a calçada de todo mundo por 2 anos, vai ficar tudo esburacado, mas toda a cidade de São Paulo vai ter saneamento básico. A gente não aceita, tá ligado? Não, tem uma galera que não vai aceitar, mano. É a mano. nossa calçada, mas... E como que uma população inteira passou por isso e se manteve firme? Bem, deixa eu começar então da primeira, né? Começar da Revolução Cultural. Uma coisa que a gente tem que entender é que a Revolução Cultural está mais ligada ao grande salto adiante do que muitas vezes a gente pensa. E que outra coisa que a gente tem que entender é que sempre houve disputa. A luta de 2 linhas, ela continua dentro do Partido Comunista Chinês o tempo inteiro, né? Então, assim, por mais que a figura de Mao vai se cristalizar e a linha do Mao vai se cristalizar, isso não significa que não havia uma luta de 2 linhas dentro do partido. Isso não significa que o partido não tinha a sua ala direita e a sua ala esquerda, né? O Grande Salto foi um projeto muito ambicioso e que foi muito prejudicado internamente por causa das brigas internas do próprio partido, né? Como o Grande Salto foi muito prejudicado pelas brigas internas do próprio partido, em que sentido, né? A ala esquerda acusa a ala direita de ter prejudicado o Grande Salto na sua implementação e a ala direita acusava a ala esquerda de ter
gerido mal o grande salto na sua teoria, né? Então, assim, a ala esquerda teria, de acordo com a ala direita, teria projetado mal o grande salto e por isso que a sua implementação teria dado problema, e a ala esquerda vai falar o contrário, fala assim, não, na hora de implementar aquilo que tinha sido projetado, a ala direita, de fato, trabalhou contra o grande salto e isso criou um problema, né? As campanhas de retificação dentro do partido não eram uma novidade na China, gente. A gente tem que lembrar que o Mao escreve sobre isso na década de 30, o Mao fala sobre isso na década de 20, né? Então, assim, a ideia de que é uma necessidade contínua, mesmo na transição para o socialismo, que a luta de classes continua, é uma ideia muito importante na China e é uma ideia que, por mais que o revisionismo khrushchevita tente vender que não foi tão importante, era importante também na Rússia, tá? Era importante também na União Soviética. O Mao não está tirando aquilo do nada, né? Isso é algo que o Lenin fala pouco, mas que o Stalin até vai falar mais. Enfim, com esses grandes problemas do grande salto, se vê mais uma vez essa necessidade de uma campanha de retificação, né? Por quê? Porque exatamente por causa dos aportes teóricos que o Mao vai trazer lá atrás, né? O Mao, quando ele vai falar na ideia da Revolução Cultural, é retificação, é crítica e autocrítica, é destruição e é contradição, são as contradições contínuas e a luta de classe na própria construção da transição para o socialismo, né? Então, assim, você vai começar um movimento que vai ser um movimento que vai varrer a China e que aí sim ele vai ter seus excessos, né? É indelével a gente falar que a Revolução Cultural não teve seus excessos. E teve seus excessos também, por quê? Porque ela foi muito benquista, né? A Revolução Cultural foi abraçada pela população chinesa e às vezes até com um ímpeto maior do que sequer seria necessário. Qual que é, na minha visão, e aí é uma questão que a gente pode debater uma vida inteira, porque cada um vai ter uma, que para mim é o grande problema, entre aspas. Para mim o grande problema foi que os desvios que houveram durante a Revolução Cultural, tanto os de esquerda quanto os de direita, foram encarados enquanto desvios. Não foram mensurados, não foram vistos muitas vezes de forma qualitativamente diferente, e eu acho que isso é um erro da condução do partido da Revolução Cultural. Em que sentido? Para mim, mesmo os desvios de esquerda, às vezes tendo sido responsáveis por certas mortes, por certos ataques que ainda poderiam não ter acontecido, os desvios de direita na Revolução Cultural eram mais deletérios à boa condução da Revolução. E esses desvios de direita terem sido equanimizados aos desvios de esquerda permitiram, por exemplo, que o Hua Guofeng, na sequência, pudesse dar vazão ao grupo do Deng, que eu, particularmente, né, obviamente, não curto, né? Então, tem isso. Agora, a Revolução Cultural foi muito importante, mas a Revolução Cultural, em tese, poderia ter acontecido muito antes. Eu tenho certeza que se, em perspectiva, o Mao pudesse voltar no tempo, né, no final da vida dele, falado assim, porra, se pá, a Revolução Cultural teria acontecido antes do Grande Salto. Porque se tivesse havido uma Revolução Cultural antes do Grande Salto, ela não teria acumulado o que foi acumulado de contendas dessas duas linhas do partido, e ela não teria, talvez, tido um resultado tão brutal, às vezes, nessas próprias estruturas de contenda. Só que os caras não tiveram tempo, gente. Os caras não tinham como fazer isso. Porque é muito fácil, como historiador, você meter um marco temporal num ano qualquer, falar assim, 49 e tal, beleza. Só que a verdade é que a Guerra Civil continuava, você estava tendo a redistribuição de terras, a Revolução é linda e maravilhosa, mas quando a Revolução acaba, no outro dia você tem que reconstruir um país. E nós estamos falando de um país do tamanho de um continente com, né, 1/8 da população mundial. Né? E essa reconstrução foi uma reconstrução muito dura e uma reconstrução muito prejudicada de fora. A gente tem que lembrar que a China sofreu muito bloqueio. Ficou fora da ONU. Que a China ficou fora da ONU muito tempo, e não é só isso, né? Os Estados Unidos e as potências imperialistas tinham um plano para matar a China de fome.
de fome. Não era só um plano de matar a China de fome. Você tinha plano de fazer bombardeamento nuclear em pontos por toda a China e por toda a União Soviética. Isso foi cogitado. Isso foi cogitado, assim, que não foi decidido por pouco, né? A ideia de matar a revolução de fome foi trabalhada pelo Ocidente. Essa, sim, não apenas foi cogitado, mas foi trabalhado diretamente, né? Então, assim, você tinha um país em convulsão, com as pessoas vivendo 39 anos, uma necessidade de reconstrução, uma terra arrasada, né? A União Soviética, com Nikita, abandonou a China. Exatamente. Porque, assim, só você colocou a questão do Grande Salto. O Grande Salto foi uma tentativa de industrializar muito rapidamente a China, porque a China percebeu que ela tinha de evoluir muito rápido, porque ela estava sendo deixada largada de mão pela União Soviética. E se ela não desenvolvesse a sua indústria, e inclusive a indústria armamentista, ela ia se ferrar. Entendeu? Então se fez industrialização num caráter de guerra que em grande medida deu errado, e aí o João está totalmente correto quando ele fala isso, que vai se pensar numa revolução cultural, e quem fala pela primeira vez em revolução cultural na história do marxismo é Lenin, no fim da vida, que ele fala da necessidade de uma revolução cultural, de uma política cultural para a União Soviética. E Mao pega essa história porque assim, no primeiro momento, vamos distribuir a terra, vamos no pragmatismo. Essa linha direita do partido é quem está mandando na economia no começo da China. Porque, ó, vamos fazer crescer, vamos botar comida na mesa do povo. Mas quando rola isso, do abandono soviético gradual até chegar à ruptura, os chineses têm de se mover. Isso tem um custo. E além de todo o custo, teve um ano que foi uma tragédia ambiental lá, que teve inundação, e foi o momento mais delicado. Só que uma das coisas que o Grande Salto deu errado também A monção foi seguida da seca, né? Foi seguida da seca, então, e não tem como fugir, dizer assim, o Mao resolveu matar. Naquele momento, a China estava inclusive tentando se industrializar para modernizar a agricultura, que era uma agricultura pré-moderna. E a agricultura pré-moderna, me desculpa a galera natureba, você não pega, a gente vai criar aqui uma agricultura que o adubo vai ser cocô de vaca e vai... Não é assim, cara. Pode ser mais bonito, pode ser mais orgânico, mas tem horas que dá errado, que dá merda. A agricultura moderna que acabou com as grandes pesticidades de fome na história da humanidade. Entendeu? Não estou defendendo aqui, por favor, agrotóxico, defensivo agrícola, a gente sabe muito bem que é desnecessário, é criminoso, provoca, mas eu estou dizendo, há elementos como adubo, várias outras questões na agricultura moderna que salvou a vida do povo. Na China dos anos 50 isso não existia. Né? E aí se dá uma merda ambiental, ferrou. Chove um pouco a mais, chove um pouco a menos, ferrou. E aí que o Mao vai ter essa ideia, isso vai ser elaborado já mais para os anos 60, né, que é meia meia, de falar, cara, a gente tem de mobilizar a massa e o povo. Agora, isso vem dentro de uma compreensão que a China toma em 57, e é o maoísmo, digamos, no sentido mais específico dele, que é falar, a gente tem de mudar as relações de produção para desenvolver as forças produtivas. E o Mao fica do lado dessa galera. Enquanto, às vezes, um pensamento mais soviético e principalmente mais ligado ao revisionismo é vamos desenvolver as forças produtivas e isso vai mudar a forma das relações. O que isso quer dizer? É você mudar, não basta você criar indústria, não basta você modernizar, alfabetizar, urbanizar o país. O Mao e a galera mais à esquerda do partido estavam pensando o seguinte, você tem de mudar a maneira como a fábrica se organiza, como o campo se organiza. Você tem de mudar essa relação para você, inclusive, fazer com que as forças produtivas se modernizem. Não é só você, vamos chegar aqui e meter tecnologia, meter ciência, melhorar a fábrica, a fazenda e vida que segue. Então, por trás também tem essa disputa entre a ala direita e a ala esquerda do partido. Que a ala direita lá, quem é o primeiro-ministro das finanças da China? É o Po Yibo, pai do Po Xilai, e depois é o Deng, que é o segundo. E eles têm um bando de economistas que eles falam, não, a gente tem aqui de modernizar o negócio. Essa história de politizar muito não é essa questão. E é isso que volta depois da Revolução Cultural. Mas tem muita coisa mentirosa que é contada a respeito da Revolução Cultural que o pessoal fala, foi um grande desastre, foi... Parece que o Mao acordou um dia e falou, vamos fazer uma parada aqui, tá meio tedioso. E a economia andou, a economia passou a crescer mais. Teve 2 anos de ajuste que foram complicados, que teve uma queda, mas teve 2 anos que cresceu muito. A média de crescimento econômico aumentou também. Então, quando a turma do Deng chega, eles também colocam, não, mas isso aqui é um desastre econômico. Eles exageram, por exemplo, o maior... pensador econômico ligado à reforma e abertura, que tem um belo livro, que é a Economia Socialista da China, discordo, mas é
mas é bem escrito, que é o Xue Mutiao, ele apresenta isso, fala não, o que a gente tem de fazer é desenvolver aqui, modernizar a China, e a história da política fica para depois. Mas o livro dele é muito bom, porém ele tem uma escala ali de mentira e de retórica, de falar, olha, a Revolução Cultural foi só desastre econômico, isso não é verdade. Tem um livro muito legal que é o do Enfiu na China. E o Enfiu visita a China depois da morte do Mao, mas que a Revolução Cultural ainda está rolando. E ele vê o que é essa coletivização, o que é organizar a fábrica de um jeito não explorador. Porque o que a gente vai fazer? Vamos criar uma fábrica socialista, a fábrica socialista vai ser tipo uma fábrica capitalista só que vermelha? Não, a Revolução Cultural questionava esse tipo de coisa. Ela pode ter exagerado e levado a algum tipo de perseguição, porque a Revolução Cultural tem uma influência tremenda, que talvez a gente não saiba, que a gente fala muito da França, o Maio de 68. O Maio de 68 copiou a Revolução Cultural. Campanha de escracho vem da Revolução Cultural. E essa coisa que a gente entende como protesto e grande manifestação de massas, isso em grande medida vem de uma tradução daquilo via França, que veio para cá, mas que veio da China. Então, a Revolução Cultural teve um erro, é um erro que o próprio Mao viu, que foi o exagero em fazer uma confrontação, confrontar certas pessoas e não criar novas instituições. E por isso a Revolução Cultural foi derrotada politicamente. Mas não foi um fenômeno... E a ideia dela era correta, ao meu ver. Pode crer. E não apenas eu acho a ideia dela correta, como que eu acho que é uma questão de temporalidade, porque os chineses só conseguiram chegar ali por causa das próprias vicissitudes da sua prática. Exato. Numa construção futura, né, dado o que a gente tem no revisionismo khrushchevita, brezhnevita e a posteriori, dado quais foram os resultados da Revolução... A posteriori é o melhor, né? A posteriori é o pior de todos. É o pior de todos. Comemorou agora um ano no colo do diabo, né? Papai do chão. Mas enfim, né? O menino da Pizza Hut, né? O garoto propaganda da Pizza Hut. E se você comparar isso com os próprios resultados da Revolução Cultural, você vê que a Revolução Cultural foi muito vitoriosa, né? O que eu acho mesmo é que é uma questão de tempo. Então a gente tem que entender que, primeiro, que essas contradições vão ser inerentes a um período de transição. Né? A gente não pode achar que no período de transição a luta de classe morreu e que nada continua. A luta de duas linhas vai continuar. E é uma forma da gente pensar também como que a gente vai reestruturar essas relações. Né? Porque a gente precisa de reestruturar relações. Né? Não basta simplesmente achar que reestruturando a economia, a superestrutura eventualmente virá junto a reboque. Né? Então as coisas são mais complexas do que isso. Eu digo mais, sem a Revolução Cultural talvez a China não fosse socialista hoje. Pode crer. Da hora, infelizmente estouramos o nosso tempo, mais do que das outras vezes. É um tema muito complexo, mas a gente agradece muito a disposição de vocês aí, né, de compartilhar um pouco desse conhecimento tão extenso, né? Isso é louco. Mostrar aqui mais uma vez, né? O Hugo que editou esse livro, o João, que vocês podem acompanhar o canal dele lá, vocês vão ver muito material sobre o tema também. Queria agradecer demais, pedir aí depois para vocês deixarem a recomendação de uns livrinhos pra gente deixar na descrição do vídeo também, pra galera que quiser aprofundar no tema. E é isso. Obrigadão, valeu mais uma vez. Obrigada. E aproveitar aqui o final para anunciar o nosso sorteio, ó. Começando hoje, vamos sortear esse livrinho lá, uma parceria do Antifacast com a Autonomia Literária e com a nossa academia, né, que chama Estrela Vermelha, né? Sigam lá, tem que seguir o Antifacast, tem que seguir a Estrela Vermelha, seguir a Autonomia Literária, marcar 3 amigos lá na nossa postagem e vocês vão concorrer. O sorteio sai na segunda-feira, dia 18, então corre lá e já participa começando hoje, beleza? E uma última coisa, pedir pra vocês. Em uma frase, qual que é a coisa mais importante que a Revolução Chinesa ensina pra gente? Vixe, uma frase. Aí ela quebrou vocês, hein? Eu te falo que outro mundo é possível. Né? A China nos ensina que outro mundo é possível. Nós estamos falando de um país que era um dos países mais pobres do mundo, um país que tinha uma expectativa de vida digna do Antigo Testamento e que hoje, 70 anos depois, eliminou a pobreza extrema, tirou 900 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, tem a segunda economia do mundo, a primeira em termos reais. Né? Então a China e a Revolução Chinesa nos ensinam que um outro mundo é possível.
numa frase, repetindo aqui a questão do mal, não é? Cada cidadão um soldado, né? O Mal falava isso. E é assim que a gente pode construir a coisa. Pensar a coisa por via da autodefesa, de construir uma antiguerra e com intensa mobilização, e a gente pode transformar as coisas. Inclusive, até respondendo um pouco da tua pergunta lá, que a gente acabou não entrando, a China hoje tem um salário real que é o dobro do brasileiro. E a gente ainda continua falando que a China explora a mão de obra barata. Quem explora a mão de obra barata somos nós. Tá? Sobretudo a partir do Temer, do Bolsonaro, somos nós que fazemos isso, não são eles. Então, a China sair de onde saiu, com a galera comendo casca de árvore, para chegar num estágio que você tem um salário que é o dobro do brasileiro, em termos reais, é muita coisa. Não ter fome, né? A China tem aí boa parte da população mundial, e só tem 20% da população mundial e 10% das terras aráveis, e não tem fome, o nosso país tem. Então isso ajuda a gente a pensar que tem um modelo legal ali, uma coisa importante, uma experiência importante rolando lá, e que muita coisa aqui é possível, muita coisa que a gente acha que é impossível no Brasil não é impossível, né? Muito pelo contrário. E dica de livro, além da Estrela Vermelha, claro, eu acho assim, ler o Mal, no original, os escritos dele mesmo, escritos da China, e de autores ocidentais sobre China, eu recomendaria muito lá o Enfio na China, né, que é muito bacana, é muito divertido, é um relato muito honesto. Eu recomendaria o Badiou e recomendaria também procurar, para quem lê inglês, mais livros do Snow e mais livros da primeira companheira dele, a Ellen Foster, que escreveu livros muito bacanas sobre arte, questão de gênero na China. Eles têm uma publicação extensa, Agnes Smedley, que o João lembrou aqui. Aí fica a dica para autonomia também, ó. É trabalho, mas... É muito trabalho, vou completar, né? A gente tem boas traduções de pessoas que viveram essa revolução junto. Né? A gente tem o Hu Xiaomu, a gente tem o Chen Boda, que já estão traduzidos em português, que são autores importantes para quem quiser conhecer. Né? Além da Agnes, tem também a Ana Louise Strong, que tem trabalhos maravilhosos sobre China, tem trabalhos maravilhosos sobre Tibete. Né? O Amit Bhattacharya também tem um trabalho muito interessante sobre Tibete, que é uma coisa que sempre volta. Né? A gente tem publicado pelo pessoal da AND aqui no Brasil também as Reminiscências da Longa Marcha, que é um livro coletivo de pessoas que participaram da Longa Marcha e que é assim, um deleite, é de você ler rindo e chorando ao mesmo tempo, que é muito interessante. Né? Gente, o Estrela Vermelha sobre a China é um livro delicioso que eu recomendo demais, cara. Eu tinha lido esse livro em inglês há milênios atrás, aí fui reler ele agora e você come o livro, sabe? Porque o Snow escreve maravilhosamente bem. As histórias são super interessantes, você ri muito com o livro, você se emociona com o livro. É um livro que eu recomendo muitíssimo a toda a nossa militância, né? O Elias Jabbour também é um cara que tem bons estudos sobre a China, né? Eu gosto muito do livro dele, da Anita Garibaldi, que ele faz um balanço dos 70 anos, que ele traz muitos dados, que são dados importantes, que às vezes a gente tem pouco acesso, né? A própria China também, para quem quer ver um pouco de para onde a China está caminhando, né? O 20º Congresso ainda não foi publicado em português, né? Mas o 19º Congresso já foi. Né? Então, o Palavras-Chave para conhecer a China é o resumo do que foi discutido no 19º Congresso, né? do Partido Comunista Chinês, e ele está disponível já no Brasil também. É um livro bem interessante para você ver, porque as pessoas se surpreendem com a China porque elas não estudam e não leem. Porque a China costuma contar 30 ou 40 anos antes, literalmente tudo que ela vai fazer, ela vai e faz. Né? Então, assim, o Hugo tá rindo porque é verdade. Você pega as atas dos congressos e os caras estão falando assim, daqui a 40 anos nós chegaremos no ponto tal. E às vezes eles erram porque eles chegam em 39, sabe? Então, assim, e isso é muito comum, gente. Inclusive, assim, o próprio Mao tem fala de Mao congressual, falando, dentro de 10 congressos seremos a terceira economia do mundo. Errou, foi 9 congressos e foi a segunda. Né? Então, assim, e a China vem anunciando bastante coisa, né? Tanto no 19º quanto no 20º Congresso, e eu recomendo que vocês vejam, porque a gente fala muito da China, mas a gente tem uma visão muito parada no tempo da China. A China hoje em dia refloresta mais de uma Irlanda por ano.
né? A China vem sendo um dos países que mais contribui para a diminuição de pegada de carbono. É uma coisa de louco. É uma coisa de louco. Gente, tem um canal específico que é um cara viajando pela China com uma câmera no carro. E são vídeos de 12 horas, 14 horas. Ele faz viagem de 600 km, 700 km pela China inteira. Você vê o vídeo em qualquer lugar, ou você vê o vídeo todo e deixa correndo, não tem um acostamento que está faltando, tudo é bem cuidado. Assim, quem já teve, já foi na China, é realmente assim, uma coisa muito surpreendente a forma como que eles conseguiram reorganizar, e eu acho que pesa em todos os pesares, a gente não pode jogar fora o bebê com a água do banho, né? A gente tem muito, muito, muito o que aprender. Beleza. Queria agradecer mais uma vez. Valeu mesmo aí pelas contribuições de vocês. E é isso, você que está assistindo, não esquece aí de curtir o vídeo, comentar e compartilhar para geral. Seguir a gente lá no Instagram. Seguir também o trabalho dos companheiros e tal. E é isso. Valeu, até a próxima. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.